Começando mais um Desconstruindo, e hoje vamos falar sobre os mundos de campanhas do AD&D e do D&D. Estamos hoje pela primeira vez participando com a gente, Carlos Voltor. E aí galera, beleza? Aqui é Carlos Voltor. Eu já tive uma grande experiência jogando, já fui um jogador, mas hoje eu sou mestre. É o futuro de todo mundo, né, cara? Contamos também aqui direto de Paris, do Andrés, novamente. Fala galera, beleza? Vocês já me conhecem, então não vou me apresentar não. E Leonel Caldela, já participou com a gente aqui do Dragonlance, um trabalho, acho que é o único que trabalha com RPG diretamente aqui, né? Beleza, galera? Eu sou o Leonel, como já foi falado, eu tava aqui falando de Dragonlance, que é o meu cenário preferido, e sou autor de Tormenta, né, que é um cenário de RPG brasileiro. E vamos falar aqui dos nossos grandes clássicos, né? Que foram a nossa carreira de jogadores de AD&D. E claro, com o anfitrião Eduardo Spohr. É isso aí, vamos desconstruir aí os mundos de AD&D e D&D. E mesmo pra você que de repente nunca ouviu falar, né, de RPG, fica com a gente porque vamos falar várias histórias, não só das nossas histórias no jogo, como a gente vai contar as histórias dos mundos, que até podem te inspirar aí. Então vamos tentar fazer esse programa de uma maneira mais didática possível, né, Thiago? Sim, mas antes vamos para o feedback. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Começando o feedback do podcast do Woody Allen. Pô, Dudu, falaram bastante sobre o abuso sexual dele, né, cara? E tu deu uma pesquisada sobre? Suposto, né? Suposto. Na verdade, não é nem suposto, né, Thiago? É legal falar isso, porque a gente gravou esse podcast antes do Globo de Ouro, onde ele foi homenageado. E durante o Globo de Ouro ele recebeu um tributo lá. E aí a Mia Farrow, que é a ex-esposa dele lá, esposa não, ex-companheira e tudo, chegou lá e detonou ele no Twitter. A filha dele, que está com a Mia Farrow, reforçou aquelas acusações que ela tinha feito em 92, se eu não me engano foi 92, sobre essa suposta questão aí que todo mundo fala, tal, que ele teria abusado sexualmente da filha dele, da filha biológica dele. E, cara, eu fiquei muito triste, na verdade, porque eu vi, cara, uma coisa, é claro que é esmagadora minoria, Thiago, mas eu vejo que é muito triste que muita gente, cara, escuta uma coisa, não procura se informar e automaticamente faz o julgamento. Já entendeu, julga o cara culpado, né, cara? É foda. Ou seja, isso, fiquem sabendo, eu vou colocar 2 links nesse post. Vai ter assim, links da leitura de feedbacks, onde tem uma matéria muito boa do Estadão, né, onde desconstrói toda essa questão, explica, na verdade, que só existe 2 fatos, né? O resto tudo é suposição, tá, Thiago? Os 2 fatos foi que ele foi acusado pela Mia Farrow e o outro fato é que ele foi absolvido em todas as instâncias, passou por detector de mentira, que também não prova grande coisa, mas passou por uma série de coisas com os psicólogos e a menina fez aquele exame de, não sei se chama corpo de delito, né? E não tinha nada e tudo mais. Então, é complicado porque quem fala isso, né, cara, fique sabendo que qualquer um pode ser acusado, né, Thiago? Exatamente. Eu posso chegar e te acusar de alguma coisa, né? Até provar são outros 500. Mas se tem acusação, a polícia é obrigada a averiguar. E aí isso aí já quando acontece, essas pessoas automaticamente já te julgam culpado. Isso aí é muito, muito estranho, cara. É muito triste ver que tem pessoas que têm esse pensamento. Fazendo o cara é santo, não. Mas sem dúvida já foi comprovado, né? Ele foi julgado. Foi inocentado. Então, assim, exatamente. O que me deixa mais triste, Dudu, é as pessoas lerem isso, já olharem pra cara do Woody Allen e falar, pô, pedófilo aí. Porque assim, o que chega na gente, pensa que a Mia Farrow, não tô também assim defendendo o Woody Allen, porque realmente, mas assim, o que a gente sabe é que a justiça já julgou e inocentou. Então, cara, esse caso já foi pra justiça. E a Mia Farrow se doeu com ele. Isso é notório, ela não fala com ele, ela não olha na cara dele. Não, eu vou, mais uma vez, sem querer defender o cara, e quem tiver alguma coisa contra, pode falar, na verdade, isso que é legal, né? Claro. Mas eu vou colocar esse link do Estadão, eu vou colocar também um vídeo de uma entrevista excelente, Thiago, que foi feita com ele em 92, 93, de um jornalista, e ele falando abertamente sobre tudo isso. E falando, inclusive, que tem uma coisa até meio lógica no pensamento dele, que fala que ela acusa ele de ter abusado da criança durante, sei lá, uma festa, num porão, um negócio assim. E ele falou, porra, era meu filho biológico, minha filha biológica, eu teria 1000 oportunidades de fazer isso se eu quisesse. Vou fazer numa festa. Naquela situação, né? Porra. E aí
mostra as paradas sinistras, cara. Sinistras. Que quando eles separaram, a Mia Farrow mandou pra ele um cartão de Valentine, de Dia dos Namorados, com um artesanato, cara, sinistro, com umas fotos, com uma faca encravada, um negócio totalmente magia negra, uma parada assim bizarra, cara. Bizarra. A mulher ficou mordida, cara. Tem nesse vídeo isso aí. Vejam, né? Então eu não tô. Também não tô detonando a Mia Farrow. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: que eu tô dizendo que os fatos são esses. Então, quando a gente não sabe, levando em conta que o cara foi inocentado, a gente não pode chegar e, como algumas pessoas fizeram através do Facebook lá, falaram, pô, mas estão apoiando esse cara, o cara que é pedófilo, quer dizer, os caras nem se preocuparam em ver nada. Bem, então fechando isso aí, né, cara, assim, o cara já foi julgado, já foi inocentado, bola pra frente agora, então vamos para a leitura dos comentários. Tu vai ler o comentário da Ana Carolina Guiar, Dudu? É isso aí, Ana Carolina, que outro dia, o Thiago, ela fez um bolo de aniversário com os meus 3 livros, assim, em forma de bolo. Ah, que legal, cara. Mandou foto aí, posso até colocar aí pra galera pra ver, que assim, legal, fiquei que legal. super feliz, então obrigado. E ela tá acompanhando a gente aí, Thiago, ela diz o seguinte, ó, fiquei imensamente feliz quando vi qual o tema desse Desconstruindo, em especial porque foi graças a um post do Eduardo expor no Facebook ou no Twitter, não lembro, que me tornei grande fã do Woody Allen. Eu acho isso maneiríssimo, Thiago, a gente poder estar passando alguma coisa cultural pras pessoas, né? Claro. Apesar de já ter vontade de assistir aos filmes dele, não sabia por onde começar. Nessa postagem, o Eduardo indica o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Fiquei encantado pelo filme e é um dos meus preferidos até hoje. Gostaria de recomendar a vocês Woody Allen, um documentário. É bem interessante, acho que vão gostar. Quero ver, Thiago. Eu não conheço também não, cara, mas vou atrás. Documentário feito sobre o Woody Allen. Eu vou procurar também. Aí diz aqui, minhas expectativas para esses Desconstruídos estavam altíssimas e vocês conseguiram superar todas elas. Obrigado aí, Carolina. Valeu. Pô, a gente fez com bastante esmero, né, Thiago? Pô, Tanta você pauta, demorou um edição, pouco pra sair, mas ficou legal, né? Geralmente a gente tem dividido assim, né, Thiago? Fica com a pauta, você faz a edição, né? E assim, tu vê que a mesma gravação, o pessoal, né, cara, a escolha do pessoal pra falar foi muito boa. Eu achei que o Maurício também acrescentou muito, né, cara? Mata é um cara que fala muito bem também, muito bem articulado, inteligente, né, cara? É demais. Ela continua. Achei o máximo a forma como estruturaram o programa. Uma parte para biografia e outra para filmografia. Parabéns pelo trabalho incrível. Engraçado que isso não foi nem planejado, né, Dudu? Ficou grande, né? A gente dividiu. Exato, ficou grande demais o bruto, né? O áudio bruto, tinha muito tempo de gravação. A gente falou, vamos dividir em 2. Aí o Dudu deu a ideia, falou, pô, vamos fazer assim, faz a biografia dele no 1 e o resto a gente fala dos filmes. E ficou bom, né? Ficou legal mesmo. E ela termina falando um PS aqui. Estou torcendo para que o Thiago Cabelo volte da viagem de Londres cheio de boas histórias para contar, para que faça um episódio a respeito. Pô, eu também tô torcendo. Então você já tem uma quest. Fazer boas histórias em Londres. Muito obrigado, Ana Carolina. Valeu, Carolina. Cara, e continua acompanhando e comentando aí, Thiago. Vamos até aproveitar para dizer o seguinte, Thiago. Eu botei, lógico, no Facebook, no Twitter, divulguei em tudo que é lugar. E assim, eu lembrar que, claro que você pode comentar por lá, mas se você gostar que o seu comentário seja lido, faça o comentário aqui no blog. Porque é aqui que a gente pega os comentários, é aqui que a gente organiza os comentários e a gente lê a partir daqui, né? Pra ficar bem centralizado e organizado. Então, se você quiser que o comentário seja lido, comente no blog, aqui pelo filosofianerd.com.br. E a gente vai falar mais uma coisa também depois da leitura, pro pessoal comentar aqui mesmo, que é daqui que a gente vai... O nosso feedback basicamente vem dos comentários do blog. Eu vou ler o comentário do Carlos Garcia, 38 anos, de Indaiatuba, São Paulo. Saudações desconstrutores. Sou ouvinte novo do cast. Conheci o DS através de uma postagem do Eduardo no Facebook, semana passada. E já escutei todos os 7 programas. Cara, devorou, né? Em uma semana a gente escutou os 7, um por dia. Faz sentido você indo e voltando do trabalho, né? Lógico, só no sonzinho. Esse último foi demais. Sou fã de Woody Allen, mas queria apenas fazer uma pequena crítica. Sente falta de escutar mais a palavra sátira, que para mim está sempre associada ao trabalho do cineasta. Creio que sátira, ou seja, a crítica cômica, seja a grande característica desse gênio no cinema. E imagino que seja por isso que ele seja até mais adorado fora dos Estados Unidos, pois expõe as feridas da América. Pode ser. Então, pode ser mesmo. Ele fala assim, realmente eu concordo com ele, cara. Eu acho que ele tem muito da sátira. Sátira ou paródia? Então, nesse contexto que ele colocou, como a crítica cômica. Né, assim, e isso realmente tem muito no Woody Allen, né, cara? Ele é um crítico da sociedade que ele vive. Não digo nem só a americana, não, que ele
colocou aqui. Eu acho que ele faz muita crítica à sociedade dos tempos de hoje também. Aí, continuando. Mesmo nos filmes mais pastelões, isso está presente. Como em Um Dorminhoco, onde os caras oferecem ao protagonista um cigarro. Ele recusa e o médico do futuro comenta. Ele vem de uma época em que eles achavam que o cigarro fazia mal. Foda, né? Isso é bem tipo zoando aquelas revistas que cada semana tem um vilão, né? Exato. Um vilão. Depois o ovo faz bem, o ovo faz mal. É exatamente isso aí. Bem observado aí do Carlos. Também não me esqueço do Zelig, um filme pouco comentado, mas que Allen julga ser um de seus melhores. O filme inteiro é uma sátira surrealista da sociedade americana, onde realmente acontecem situações surrealistas. Continue com um ótimo trabalho, abraços do Carlos. O Zelig, sei lá como é que fala, é um dos que ele mais gosta. Ele diz que é um dos que mais ficou parecido com o que ele tinha idealizado. Esse filme realmente, cara, é muito engraçado, cara. Como ele falou, uma sátira, é uma caricatura. Eu chamaria de uma caricatura, Thiago, porque tem um cara que ele é um camaleão, né? É surrealista mesmo. Se ele chega perto, por exemplo, de japoneses, ele vira um japonês. É surreal lá. Né? E aí, se ele chega perto dos negros, dos brancos, dos judeus, dos gregos, ele fica grego e tal. Assumiu. Isso é totalmente, né, cara? E aí tem uma hora que ele foge, né? A sociedade, o nego adora ele, depois começa a testar ele, porque aparecem mais mulheres que ele tinha fecundado, vamos dizer assim, enquanto ele tava em outras personalidades. Ai, que foda. E aí que ele não lembra. Ele é obrigado a fugir, né? Ele foge pra Alemanha nazista e tá ele lá do lado do Hitler. E aí quando ele volta, né, ele tem que fugir porque os caras descobrem, então ele foge e pega o avião assim, faz uma pirueta e todo mundo vê a pirueta e começa a adorar o cara de novo. Quer dizer, o cara tava do lado dos nazistas, era um nazista, aí ele fez uma pirueta e nego, por causa da babaquice, ele começa a ser adorado de novo. Então, isso é porra, né? E aí o cara que tá lá falando, o comentarista, que ele fala, mas nos anos era assim, as coisas eram doidas, mas eu acho que também não mudou muito. E claro, cara, se pensar bem, realmente acontecem essas coisas, cara. Tipo, você chega, uma hora pra outra o cara é um vilão, faz uma babaquice, e aí o negócio acha que o cara é o máximo, entendeu? Então, na verdade, assim, eu não assisti o Zelig, não é que a gente não comentou também, cara, deu pra ver que são muitos filmes, né? Então a gente foi mais focado pra acelerar um pouco o papo também, senão ia ficar um programa enorme, né, cara? Mas é um filme que eu não assisti. Isso aí, mas vale a pena. Vale a pena, obrigado, Carlos, pelo comentário. E agora, cara, eu vou anunciar uma novidade aqui que a gente vai tentar, não vamos prometer também que vai continuar, tal. Vamos tentar para esse próximo feedback, né, que a gente for gravar, a gente vai tentar uma coisa nova. Uma ideia que a gente já teve há muito tempo, a gente chegou até a comentar já num dos feedbacks, que é convidar um ouvinte para participar do feedback, fazer uma participação. Isso, Thiago. Então, e qual a ideia? A ideia vai ser, a gente vai escolher os comentários do blog, a gente vai escolher um que realmente, assim, desperte na gente uma vontade de estender aquele papo com mais dinâmico, de conversar com a pessoa. Como esse que vocês estão ouvindo é sobre os mundos de Dungeons & Dragons, de AD&D, qualquer comentário que você faça pode ser engraçado, pode não ser engraçado. Concordando, discordando, não interessa. Sobre essa questão da RPG, né? Quer dizer, é um excelente tempo pra começar, porque RPG é que eu não faço de história pra galera, né? Exatamente. Então, fala assim, a ideia de vocês, os mundos que vocês mais gostam e por quê. Então, e como que vai ser a participação, Dudu? A gente precisa só passar algumas especificações técnicas pra pessoa poder participar, né, cara? Então, primeira coisa, vai ter que deixar o e-mail no comentário pra gente entrar em contato com vocês, através do e-mail. Escreveu o comentário, ou no começo do comentário, ou no final, deixa o seu e-mail. Tá? Se o cara quiser ser escolhido também. Exatamente, se quiser participar. Pode ser que só queira comentar e pronto. Não coloca o e-mail que a gente não vai entrar em contato. Mas deixa o e-mail que é uma maneira fácil da gente entrar em contato com vocês. Outra coisa, que agora são os requisitos para participar, né, cara? A gente precisa que você tenha uma boa conexão à internet, porque a qualidade da gravação do áudio vai depender da internet. Outra, um headphone razoável, possa eliminar um pouco ruído de fundo, assim, que não tenha... Isso também a gente passa por e-mail,
mas a gente pode conversar melhor por e-mail, como preparar o ambiente para poder gravar com a gente. Disponibilidade de tempo, a gente tem pouca, né, Dudu? Se a gente pegar alguém mais complicado com tempo também para gravar, fica difícil. A gente grava, de repente, dia de semana à noite, né, Thiago? Normalmente a gente grava mais ou menos entre 9 e 10 horas da noite, que a gente começa. Outra coisa que vai precisar é o Skype, mas aí não precisa passar teu Skype no... Quando a gente trocar e-mails, você vai passar o Skype pra gente e a gente adiciona você. Isso aí. Beleza? Vamos fazer esse teste e ver se funciona. Vamos ver se funciona. Se ficar um negócio legal e for tranquilo de gravar, não der muitos problemas e tal, vamos ver se a gente estende isso aí pros outros episódios também, né, cara? Mas acho que vai ser legal. Vamos ver. É só isso, Du. Tudo isso, né? E agora vamos para um programa que ficou em um arquivo só, mas que ficou gigante aí. Ficou gigante, mas conseguimos fazer num arquivo só, gente. Espero que gostem aí dos mundos de AD&D. Vamos direto para Waterdeep agora, tia. Vamos nos encontrar lá. Começando, cara, qual o primeiro mundo de D&D? Alguém sabe aí? Então, o Thiago, o que eu sei, né, que o D&D ele começou, na verdade, ele veio... A gente já falou isso num dos Nerdcasts que a gente gravou sobre RPG. Ele veio de um jogo de estratégia. É o jogo que era desenvolvido por esses caras que desenvolveram o D&D depois, né, que é o Gary Gygax e o Dave Arneson. Os nomes eu não consigo falar direito. Era um jogo chamado Chainmail, que era um jogo de estratégia, um jogo também de tabuleiro, enfim, de miniatura e tudo mais. O primeiríssimo mundo, né, que eles criaram para fazer o seu cenário um mundo que pouca gente conhece, que o nome desse mundo era Blackmoor, né? É um mundo muito pouco conhecido, é um mundo que se passava basicamente na Terra medieval e que depois, no começo do D&D, ele meio que foi um pouco usado, né, cara, para ser os primeiros cenários, a coisa assim. Mas é um mundo com essa cara, digamos assim, de cruzadas, de Europa medieval e de... Mais histórico do que fantástico, né? Tanto é, Thiago, que esse nome aí, mundo de campanha, em inglês é campaign setting, né? Por que esse nome é campanha estranho, né? Mas é porque o nome vem, né, justamente cenário para as campanhas. Campanhas é um termo militar. Então, campanhas militares, entende? Então, como no Chainmail eles se organizavam campanhas militares, então daí que veio, afinal de contas, o nome Campaign Setting, quer dizer, cenário para campanha. E isso veio justamente de um jogo militar. Então, pode não fazer muito sentido. O que uma party, um grupo de 4 caras, o que tem a ver com campanha? Na verdade, é uma herança da Campaign Setting dessas campanhas militares do Chainmail. Alguém aí já jogou esse Black... Nunca, né? Não, cara, nunca. Chainmail alguém já jogou, já conhece? Não... Cara, eu ouvi falar de Chainmail, mas eu nunca joguei também. É uma coisa, já ouvi falar, conheço assim de nome, mas nunca joguei. Esses caras, esses dois caras que são os pilares do D&D, né, que é o Gygax e o Arneson, eles criaram essa TCR, que significa Tactic Society Rules, e eles jogavam numa sociedade chamada Castle Crusade Society, que era uma sociedade justamente da galera que era a turma dos jogos de guerra nos Estados Unidos. O engraçado porque o Gygax, ele sempre foi o cara das regras, e o Arneson era o cara dos cenários, o cara que ia lá e inventava as campanhas, inventava os mundos, o cara mais lúdico, enquanto o Gygax era um cara mais matemático. Eu só quero falar isso porque eu acho legal dar um crédito total a esses caras, porque foram os pilares de tudo que a gente está jogando até hoje, eles começaram. Então eu acho legal fazer uma homenagem pra eles aí. Claro. Na sequência já veio o Greyhawk, né? Isso, o Greyhawk, eu te diria que foi o primeiro cenário mesmo do Dungeons and Dragons, né? Não é do Dungeons and Dragons de hoje em dia, mas do primeiríssimo Dungeons and Dragons. Você diz cenário, você quer dizer o mundo, Dudu? Mundo de campanha. E o maneiro, cara, é você olhar toda essa história dos mundos de campanha, é ver como é que as coisas vão evoluindo organicamente, como é que os cenários, né, vão se criando. Então, por exemplo, o Greyhawk, ele tem como herança, ele traz como herança duas coisas. Primeiro, ele é um mundo de fantasia, mas ele tem muito aquela coisa dos cavaleiros não cruzados, porque cruzados tem a ver com os cruzados, mas aqueles cavaleiros que vão, né, fazer campanhas e castelos medievais e feudos e tudo mais. Isso vem do Chainmail, isso vem do Blackmoor, né? Mas eles também, por outro lado, eles também queriam incluir, cara, elementos de fantasia mais fantástica mesmo. High fantasy mesmo, né? High fantasy. Então, você vê que no Greyhawk, cara, eles têm vários elementos, como, por exemplo, o Círculo dos 8, né? Que é o ciclo de 8 magos, assim, que foram jogadores, na verdade. Isso é muito interessante, né, cara? O fato dos caras serem jogadores e formarem o ciclo dos 8. Muito legal.
E uma coisa que é legal do Greyhawk, Thiago, é que ele virou um mundo clássico. Embora hoje em dia ele não seja muito jogado, certos aspectos do Greyhawk passaram, vamos dizer assim, de gerações e gerações dentro dos mundos. Então, por exemplo, até a segunda, até a terceira edição, tem feitiços, que são feitiços que têm o nome dos magos que os criaram. Então, por exemplo, um mago clássico do Greyhawk, Tenser, que era um jogador. Então, tem que Tenser Floating Disc. Sim. Tem o Melf, é outro mago chamado Melf. Aí tem magia chamada Melf S Arrow, que é uma magia que tá até hoje, a terceira edição, e você olha e fala... Continua lá, né? Podia ser S de Arrow, mas os caras mantiveram Melf S de Arrow. Porra, essa de Melf? É quando tu vai ver, tá lá nas origens, né, do Dungeons and Dragons, que são esses magos que foram criando os feitiços, né, cara? É legal os caras respeitarem isso também, né? E mantendo o nome ainda. Eu não tô entendendo uma parada. Essa galera que criou esses personagens, eles já jogavam Greyhawk, ou o Greyhawk nasceu do mundo que essa galera jogava? Não. A galera começou a jogar. E é engraçado que tem esse Círculo dos Oito, é até uma informação de bastidores bem interessante. O Círculo dos Oito, na verdade, não eram todos magos. Eles eram personagens que se tornaram poderosos. Assim, tipo, os caras foram os primeiros jogadores do mundo e evoluíram no nível 20, 30, sei lá, um nível que... E aí depois, quando os caras foram formatar isso em certo ponto e foram transformar aquilo numa coisa pra usar com o universo, com o setting, eles pegaram esse núcleo, transformaram, entre aspas, não os jogadores, mas dentro da história, todo mundo em mago. Então, são o Círculo dos Oito, que tem uma história muito foda. Tem um inimigo que é o Vecna, que é um Lich, né, o primeiro Lich que teve, e é o inimigo clássico, estilo Vingador, que era um mago mais poderoso, que se virou pro mal. Então, tem toda uma história foda aí, que eles foram adaptando depois. Mas, respondendo a sua pergunta, pelo que eu sei é isso. Na verdade, eles tinham o setting e falaram, vamos fazer os primeiros caras aqui a jogar, né? É o privilégio de você ser jogador de um cara que tá criando o mundo. Depois o Leonel vai até falar um pouco disso pra gente. Uhum. Os seus jogadores têm privilégios, Leonel? Quando você vai inventar a história de Tormenta lá, não? Então, cara, o que acontece é o seguinte, como a gente tá sempre pega referências dos nossos próprios jogos, isso, o que acontece é que vai surgindo muita ideia mesmo na mesa de jogo, e algumas dessas ideias acabam indo parar nos livros. Um dos últimos livros de RPG que eu lancei era um livro só sobre guerreiros, monges, tipo, pessoal da porrada mesmo, e a gente introduziu uma classe nova que era o lutador. Um cara que luta sem armas, mas não é exatamente um artista marcial, assim, mais um brawler. Cara, eu acabei usando o personagem de um amigo meu, porque ele tinha feito um personagem assim na minha campanha e tal. Sabe, ele já tava pronto, com uma história toda criativa lá, toda bem legal. A gente acaba usando isso, cara. Ou então acaba usando partes das campanhas, assim, nos próprios livros, assim, como plots, assim, pros leitores, né? Eu acho que isso é normal, cara. Ainda mais quando os caras estavam jogando lá 30 anos atrás, era o primeiro grupo, né, de D&D da história. Óbvio que as referências do primeiro grupo. Isso. Do primeiro grupo, né? É o primeiro grupo mesmo, e quem tiver saco aí, né, entra... A própria Wikipedia, no verbete Greyhawk no Wikipedia, fala melhor sobre cada um desses personagens, quem eles eram, que jogadores eles eram, que relação eles tinham com o mestre. Então, por exemplo, sei lá, o Tenser era o filho do Gary Guy, uma coisa assim, não sei de cabeça, né? Então é curiosíssimo, né? Você vê como é que tudo isso evoluiu. Então, não só as magias, como também outra coisa que virou clássico do Greyhawk foram os deuses que foram usados até hoje, na terceira edição. Os deuses de Greyhawk são os deuses usados como default da mitologia do Dungeons and Dragons. Aí a sequência do Greyhawk veio o Mystara, né, cara? Que pra mim foi um retrocesso. Porque o que o Greyhawk trouxe de fantasia, o Mystara retirou novamente. Por que, Thiago, você tem essa Então, porque eu acho que ele é mais histórico. É? Eu acho. Eu não sei, assim, pelo menos o conceito que eu tive, eu achei ele mal explorado. Eu acho que o Mystara, eu sempre vi ele, né? Eu joguei muito pouco. O Mystara se tornou depois o mundo default do D&D, do primeiro D&D. Eu sempre vi ele como um mundo, assim, meio sem personalidade. Eu acho ele meio quadrado, parece um cenário quadrado, sabe? Quadrado. Mas aí depois eu fui descobrir por quê. Porque o Greyhawk, o Mystara, na verdade, ele não foi, assim, criado como Dragonlance ou como o próprio Greyhawk, no sentido de vamos criar um mundo pra encaixar... Não, foi o contrário. Durante muitos anos, eles lançaram módulos como aventuras e coisas assim, em que eles não queriam dizer isso aqui é em Greyhawk, isso aqui é, sei lá onde, em Blackmoor, não. Lançaram simplesmente
simplesmente aventuras. Então aí depois eles resolveram juntar. Onde é que se passa essas aventuras? Então pegaram uma porrada de retalho e falaram, vamos criar um mundo pra encaixar tudo isso. Então acabou que o Mystara virou uma coxa de retalhos. E eles tentaram depois costurar aquele negócio. Tanto é que o nome Mystara surgiu depois, o que eles chamavam só de Know World, né? O mundo conhecido. Era só assim que eles chamavam. E aí ficou esse lance meio zoado. Então isso que você está falando, na verdade, Thiago, se refere a um aspecto do Mystara que é o Caramecos, deve ser, né? Porque assim, tem o Red Steel, que eu achava muito engraçado, que ele vinha com CD, cara, e tu colocava, a primeira frase do negócio era Red Steel is Red. Aí fala, caralho, não me fala, não me diga, cara. Eu lembro que a gente zoou muito isso aí quando era moleque. Mas assim, é um cenário que ele tem uma proposta legal, mas é o que eu te falei, eu acho meio quadrado, sabe? Algumas coisas não se encaixam, cara. Não é fluido que nem a gente conhece, os cenários fizeram. Mas agora que eu tô te falando isso, não faz maior sentido? Não, encaixa perfeitamente, Porque, porra, é como se você pegar uma porrada de retalho que tá sendo costurada. Pô, no Red Steel tem arma de fogo, tem a maldição do Red Steel lá, deixa as pessoas ganham os poderes, mas dependem do metal pra não desenvolver mutações e tal. Assim, é o que eu te falo, ele tem tudo pra ser bom, mas alguma coisa ali que não encaixa, que fica meio quadradão, sabe? É isso. Mas o que você... Não é bom o quê? O cenário onde vão se passar as aventuras, ou não é bom a dinâmica do jogo? Que eu quero dizer assim, as coisas que inseriram nesse universo, elas são chatas, vamos chamar assim, sabe? Então, na verdade eu não sei te explicar, André, eu sempre tive essa impressão de que ele é meio quadrado. O Eduardo falando isso, de que foi uma coxa de juntaram várias coisas e formaram um mundo, planou bem o que eu sentia, sabe? Parece que as coisas não se encaixam, sabe? Porque, olha só, sem querer dar um salto muito sinistro, você vê um pouco isso, sabe aonde? Em Birthright, que a gente vai falar mais pra frente. Né? Só que a diferença é que o Birthright tem várias culturas. Tem a cultura assim mais russa, ou depois tem a cultura mais renascentista, e depois tem a cultura mais árabe e a cultura mais medieval. Só que já foi pensado e você vê que tem uma coisa orgânica ali, entende? Não, é porque a gente pode falar isso pra frente, mas eu acho que isso a gente vai entrar na questão do gosto. Se você gosta daquele cenário ou se você não gosta do cenário. Acho que a gente pode discutir isso mais pra frente. Sendo bem sincero, o mundo, eu quando eu comprava as caixas, os companions e tal, eu lia sobre o mundo e eu não ficava tão preocupado com a história da criação do mundo, aquela maluquice, como é que funciona isso ou aquilo. Eu me preocupava como eu podia, daquele universo, tirar a minha história e ela ser a melhor história possível para os meus jogadores. Então, assim, eu acho que a gente pode estar discutindo uma questão de gosto. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, entendeu? Cara, eu joguei um pouco de Mystara, mas eu joguei com um mestre que ele gostava de adaptar bastante, assim, então depois eu fui ler alguma coisa de Mystara, não sei o quanto que ele inventou ou não, assim, mas pra mim o Mystara, ele parecia meio genérico, sabe? Mas é isso mesmo que ele tá falando desde o início, é bem isso. Justamente, cara. Eu acho que não é tanto questão de gosto, assim, é que tu lê o cenário e ele não te dá muita ideia, sabe? Ele não tem aquela coisa, sabe, que nem, sei lá, o Dragonlance tem as Dragon Armies chegando e tem uma deusa e não sei. O Mystara é meio, não, aqui tem um reino medieval, então, tem uns monstros, sabe? Uma coisa mais... porque ele não tem personalidade mesmo, né? Parece que não tem personalidade. É muito por aí, cara. Ô, Andrés, eu vou concordar com você discordando, porque eu acho que tudo isso que a gente tá falando talvez possa ser resumido de uma palavra: atmosfera, sabe? Tipo assim, o clima. Eu realmente acho que quando você pega uma caixa, não sei, cara, tem alguma magia ali. Entende? Exatamente. Quando você pega uma caixa, por exemplo, de, sei lá, Ravenloft, caralho, tipo assim, você entra no universo gótico, sabe? Que eu não sei, cara, sabe? Você começa a ler aquela história te envolve, ou de repente Dragonlance se fala, Forgotten a gente vai falar pra frente, tudo mais. Eu acho que o Mystara não tinha essa atmosfera que te envolvesse. Pelo menos a impressão que eu tenho. Mas eu concordo, então, realmente, que você pode pegar um cenário completamente merda, que, aliás, eu acho que você fez, não é que seja completamente merda, mas eu acho que você fez muito bem, falar mais pra frente, no Birthright, de pegar um cenário que era simplesmente político e transformar numa aventura foda. Eu acho que você pode fazer isso, mas existe uma atmosfera ali, entendeu, cara? O próximo mundo, Dragonlance, já falamos muito de Dragonlance. Já entrando aí no AD&D, né? Já é o primeiro cenário de AD&D, né? A gente chegou a comentar isso a gente fez um podcast falando do Dragonlance.
Então, assim, com JP, escuta lá que falamos muita coisa sobre Dragonlance, e só que falamos mais da parte literária da coisa, né? Agora vamos tentar entrar no cenário de campanha mesmo, como é que era jogar lá. Eu até tenho o livro de Dragonlance. A campanha, ela se passa, pelo menos na história da campanha básica, ela vinha era depois, eu acho que das histórias, agora eu não lembro. Era depois das histórias que são dos romances. Elas não se passavam na época do romance. E isso pra mim, tipo, foi uma parada que, tipo, que merda. Pô, eu já gostava, já achava maneiro. Eu já achava maneiro você saber o que aconteceu, né, no passado e poder desenvolver qual ia ser o desfecho, enfim, da história e tal. Eu já achava isso interessante, essa parte interessante. O Dragonlance, ele pensou em, primeiramente, né, antes de regra, antes de qualquer coisa, trabalhar o cenário de campanha. Então, trabalhar um conjunto de livros, de romances, que iam meio que gerar o cenário de campanha. É isso que eu tô falando merda. Os romances vieram, então, antes do cenário? Sim, eles vieram. E, na verdade, as primeiras aventuras e o primeiro romance, eles vieram meio juntos, assim. Uhum. Eles tiveram diferença de alguns meses. Tem os módulos, né? Os módulos. Se tu for ler o primeiro romance, que eu acho que a maior parte do pessoal que com certeza já deve ter lido, né? Sim. Ele é dungeon. O pessoal, sabe, entra na masmorra e enfrenta armadilhas e daí um personagem morre, ressuscita. E é aquela coisa bem uma aventura mesmo. Dá pra ver os encontros ali direitinho. A partir do segundo romance é que eles vão divergindo bastante, que eu acho que daí as aventuras são lançadas bem antes, assim, e os romances não se preocupam tanto em seguir essa estrutura, né? Eles daí já vão pra uma coisa mais literária mesmo, mais se preocupando com o desenvolvimento dos personagens, etc. Então, cara, eu acho assim, o Dragonlance, eu sempre tive um problema com a campanha, com o RPG, que é o mesmo problema que tem o Senhor dos Anéis. Porque assim, tu tá num cenário onde já existem os heróis, entendeu? Uhum. Assim, e tu fica meio assim, porra, se eu fosse rolar, como eles iam rolar uma interação com os heróis, ou eles seriam os heróis dessa história, mas aí tu não teria o Raistlin no mundo, entendeu? Assim, eu acho que tem esse problema, acho que ele fica um pouco travado, pra mim, pelo menos. Uma parada maneira, Thiago, é jogar depois que acaba a Guerra da Lança. Então os caras já estão fodas, né? E aí você pode desenvolver com o cara a aventura ali, né? Então você vê, por exemplo, já Sim. tem o Tannis como um cara lá que é o cara fodão do semi-elfos e tal, e já tem tudo aquilo. Então acho legal jogar, assim, sei lá, uns 3 anos depois da Guerra da Lança, com, de repente, uma nova ameaça que pode surgir e tudo mais. Então acho maneiro, os caras já são foda, já são, acho que funciona Aquilo já bem. Aconteceu, né? Mas é foda também, né, Dudu? Porque aí tu não vai ter lá os Dragon Armies, é complicado. Mas você pode inventar. Acho que justamente a graça é essa. Eles te dão os elementos, o cenário tá ali e você pode fazer o que você quiser, sabe? Eu, pelo menos, eu nunca me prendi muito à história do cenário, como eu já falei, né? Eu gosto mesmo de ler um pouco e, cara, explorar, criar em cima disso. Explorar, sabe? A minha experiência foi já um pouco diferente. Eu geralmente fazia isso quando não tinha história. Eu construía essa história, geralmente por isso quando eu jogava GURPS, eu tinha essa coisa de construir o cenário, construir o lugar. E geralmente nas campanhas de D&D, quando eu era mais novo, realmente eu pegava mais o que tava lá, a história do que tava acontecendo. E hoje em dia, na verdade, quando eu ainda consigo jogar, hoje em dia eu já mudei completamente isso. Hoje eu faço isso, hoje eu realmente faço isso que o Andrés falou. Hoje eu já pego aquela história e transformo ela numa coisa completamente diferente, já evoluo ela. Hoje, por exemplo, eu tô tentando jogar um cenário de Forgotten que eu passei 2000 anos à frente da história base do livro. E criei tipo um cenário pós-apocalíptico medieval. Eu acho que de uma maneira ou de outra, tu vai querer, né, botar os personagens legais, botar as coisas que os jogadores conhecem, que tu mesmo conhece como mestre, mas tu não quer ficar preso, né, naquela coisa... Que nem no Dragonlance. Cara, muitas vezes eu ouvi isso das pessoas falando que o problema do Dragonlance é que, sabe, o Tannis, o Sturm, a Laurana já fizeram tudo. Porra, eu diverti. Cara, o Eduardo, ele mestrava Dragonlance pra mim. Só um parênteses antes de você continuar, Andrés. A maior prova que isso é uma parada que não influencia é que em Dragonlance não tem draw e você era um draw. Exatamente. Exatamente. A gente inventou lá uma parada, mas fala aí. Não, isso que eu ia falar. A gente, criava desculpa pra fazer o mundo da forma que a gente achava que ele deveria funcionar. Então, eu jogava com draw, sabe? E as nossas aventuras... Tremia o caralho pra jogar dado. Tremia. Porra, era desespero. O Eduardo também...
cara, como mestre, por isso que virou um escritor de sucesso, né? Você ficava tenso, cara, você não sabia o que ia acontecer com você. Mas a grande beleza da coisa era que a gente sabia da história, a gente sabia o que tinha acontecido em Dragonlance, sabia dos seus personagens, mas mesmo assim, pelo menos o Eduardo na época, ele conseguia deixar a aventura que pra gente conseguir uma poção de invisibilidade era como livrar o mundo dos dragões, sabe? E a gente não precisava ir pras coisas épicas, a gente ficava ali, tipo, no terceiro escalão de heróis, sabe? Era todo mundo nível baixo, ninguém tava comprometido com grandes feitos e tal. Cara, foi uma das aventuras mais maneiras, foi um dos jogos mais bacanas que eu tive em Dragonlance, com o Eduardo mestrando, e a gente não usava muitos elementos da história. A gente ficava dentro do universo Dragonlance, o Eduardo desenvolveu o universo, né, da mesa de RPG. A gente jogava, às vezes eu mestrava, às vezes o André mestrava também em Dragonlance, também tinha um cavaleiro lá, né, o Zé Gotinha. Né? Zé Gotinha, Zé Gotinha, eu fiz o desenho do cavaleiro, desenho mal pra caramba, né? E ficou meio parecido com uma parada meio japonesa, assim, ficou horroroso. Não ficou não, ficou maneiro. Mas tinha personalidade o negócio. Mas vocês já tinham lido os romances? Já, puta, a gente lia criança, cara, a gente leu aquela porra. Mas foi maneiro. Tem várias aventuras fodas pra contar aí. E o Andrés, uma vez, eu me lembro que um jogo que eu comecei pra ele foi num calabouço, né? E parece que a galera foi morrendo, não foi? A galera foi caindo, aí só tipo, apertaram um dragão verde, e no final foi ele sozinho enfrentar o Beholder, não foi? Foi, que desespero, cara. O moleque tremia e tal. E esse cara é maneiro, pois é. Tinha aquela aventura, foi em Dragonlance, aquela aventura que a gente enfrentou um dragão que tinha 300 e poucos hit points. O cara colocou o máximo que o dragão tinha era 100 e pouco, né? 300 lá. Não, mas então, o que acontece? Quando você é um mestre inexperiente, assim, ou tá começando, você não sabe muito bem como utilizar o storytelling pra conduzir seus personagens do ponto A ao ponto B de uma maneira que eles acham que vão se fuder, mas na verdade não, sabe? Meu objetivo nunca era matar um personagem. Eu nunca... Era tornar a história épica, era tornar a história épica. Tanto desafiadora. Que eu ficava triste quanto o jogador. Mas enfim, então na época eu não sabia como transformar o final daquela partida, uma parada épica, porque o Eduardo jogava com um cavaleiro foda pra caralho, o nosso outro amigo jogava com o anão foda pra caralho, e não tinha criatura. Eu não via. Né? Tinha um mago, não é? Do Olavo lá? Tinha um mago. Enfim, eu não sabia como fazer o último combate um combate épico. E aí eu pensei, bom, eu vou dobrar o XP, mas eu dobro o hit point do dragão. Então assim, mas com os anos você vai aprendendo a não utilizar essas artimanhas e a fazer na narrativa com que a coisa fique mais emocionante, né? E não essa aventura foi foda porque tinha um jogador, justamente como o negócio do Hastling, tinha um jogador que era mago e ele se virou pros hobbies negros, né? E aí, ele e o Andrés, porra, óbvio, né? Como mestre, né? Não o Andrés, mas os caras, né, prometeram fundos e fundos e tal pra ele. E aí teve um cara que era também nosso grupo, que era True Neutral, o anão, viu que o cara foi pro lado dele também. E aí, cara, porra, só que eu, como é Lawful Good, fiquei, né, cara? Porra, e aí aí começou a guerra e tal, aí teve aquela preleção pra guerra e tudo. E aí o cara falou, vou te destruir, alguma coisa assim. Aí eu falei alguma parada que eu falei, não, a gente vai morrer, mas a gente vai continuar vencendo, né? Essa cena foi foda, cara, nunca esqueço, porque tava um mago, né, que esse jogador, filho da puta, não ele, né, mas não o player, mas o jogador, não o personagem que era filho da puta, o anão tava no cavalo atrás, e o anão tinha aquela martelo, aquele Thunderstorm, qual é aquele que dá tipo, você bate, dá um raio, né? Uhum. E aí ele falou alguma coisa assim, aí foi foda, a cena foi épica, cara, porque aí eu falei uma parada, aí o mago riu, assim, aí o anão levantou do cavalo, cara, tava atrás do cavalo, o anão levantou e falou assim, o cavaleiro é muito corajoso. E aí quando o maluco olhou, cara, ele olhou pra trás e BUM! Aí deu aquela parada na cabeça, desceu o raio, saiu, aí o cara foi voando assim pelo campo de batalha, muito foda. Porque o que os jogadores fizeram? O Eduardo combinou com esse nosso amigo pra ele virar e ir atrás do mago, dizer que queria seguir o mago, mas... Não combinei não, ele que teve essa ideia. Não combinei não, ele que teve essa ideia. Foi? Caraca, cara. Eu não combinei nada. Ele falou assim, eu vou lá e vou conversar com ele, mas não tinha nada, não tinha nenhuma artimanha, não. Pô, eu não sabia, eu achei que vocês tinham combinado. Isso foi foda, cara, porque quando ele levantou atrás, eu falei, caralho, fudeu. Ele só mandou assim, aí tu vê no jogo, né, tu vê o cara só virando, sabe, de esguelha, assim, de olho, sabe? E não tinha nem como o cara, né, ele só errava com um, né? E foi muito foda. E tudo isso
Pô, pra você ver, em Dragonlance, voltando pra que a gente tava falando no início, não tem barreira pra você fazer uma aventura foda, né? A gente tava no nível altíssimo, nível 13, 12, sei lá, né? Então, cara, eu quero só falar um pouco de outra fase do Dragonlance que eu gostei muito, mas eu sei que o pessoal geralmente não gosta, que é o Fifth Age, né? Que é a Quinta Era, que é bem depois, assim, acho que talvez uns 40 anos depois da Guerra da Lança, 30 anos depois, não lembro, quando o mundo de Dragonlance é dominado por uns dragões gigantescos, assim, e eles dividem o continente entre eles e formam reinos com o nome de cada dragão, e eu achava isso muito foda, cara, porque dava pra gente a oportunidade de enfrentar uma ameaça épica, assim, que nem tinha sido nos romances, mas ao mesmo tempo ninguém ainda tinha resolvido isso. Então, cara, eu mestrei durante anos, mestrei durante 6 anos uma campanha nesse cenário, assim, o pessoal realmente curtiu muito, e daí eu fui pegar os materiais. Naquela época era difícil a gente ter acesso a material importado, né, então conseguia um box, e tu usava aquele box durante, sei lá, um ano mais, conseguia um livro, tu xerocava e tal, e daí quando eu fui ter acesso, cara, aos materiais que tinha desenvolvido toda essa trama, era uma merda, cara, era muito ruim. Eles descobriram que os dragões eram alienígenas de outro planeta, cara. Sério, eu não acreditei quando eu li aquilo. Meu, como assim? Momento Highlander 2. Caralho. Momento It do Stephen King, cara, que o palhaço era um ET lá. Não, e daí o desenvolvimento foi completamente bobo. Eles inventaram um herói que não tinha nada a ver, que era um herói que ele conseguia... Dragonlance, assim, era mais fantástico, realmente, mas os heróis sempre tinham que se unir, fazer aquela coisa épica, né? Uns sacrifícios pra vencer os dragões. E esse herói, cara, ele fazia assim, ele montava nas costas dos dragões e matava com espadada. E daí o dragão caía, ele caía no chão assim, tirava o pó da roupa, tá ligado? E partia pro pó. Era um negócio muito ridículo. Antes do Forgotten, né, cara, tem o Lankhmar, que também é baseado em romances, né, cara? Falando a minha história, eu uma vez comprei um livro, que eu acho um livro fodástico, chamado Encantamentos. O subtítulo é Encantamentos, os Mundos Mágicos da Fantasia, que é uma antologia de contos fantásticos organizada pelo Asimov, saiu no Brasil pela editora Melhoramentos. Eu comprei quando era moleque, sem ter muita pretensão, só tem conto foda. Tem conto do Stephen King, tem conto do Ray Bradbury, tem conto... porrada de conto foda. E tem um cara chamado Fritz Leiber, que é um cara que também era a inspiração pra esses malucos todos, né? E o Fritz Leiber tem uma série lá que é com um bárbaro, né? Que tem depois um bárbaro e um ladrão, assim. Tipo então, Conan no primeiro filme? É, bem tipo assim. Só que eles são esse cara da década de 30, né? Então, os cenários dele são bem parecidos, assim, com o que era o D&D. E teve uma cidade lá, que foi a cidade de Lankhmar, né, que foi usada como um cenário, foi comprado para ser um cenário de campanha, só que só a cidade, né? Depois até expandiam, falavam mais do mundo e tudo mais. Mas era uma parada bem urbana mesmo, né? É porque ela é bem diferente, por exemplo, eu acho que eu falei isso nos primeiros Nerdcasts que eu participei, ela é bem diferente, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que tem uma coisa mais soturna. O Senhor dos Anéis é uma parada assim, mais porque a magia é mais escondida, mais oculta, e nesses mundos, né, na cidade de Lankhmar, o mundo chama Nehrum, que é o mundo que o cara criou. É bem aquela coisa da guilda dos ladrões, clãs de feiticeiros e tudo mais. Então eles fizeram esse cenário, não é bem um mundo, mas é só pra deixar uma nota aí. Falam muito bem, né, cara? Assim, pelo menos da parte dos contos do Liber, falam muito bem, cara. O cenário de campanha aí, a cidade, eu não tive acesso também, nunca joguei, nunca li. Mas, assim, esse conto que tem no livro é fodão, cara. É muito maneiro e passa bem tipo aquela coisa AD&D, entende? Uhum. Que eu acho que talvez o Tolkien não passe tanto aquela coisa do RPG mesmo, né? Pô, eu acho que o cenário mais clássico, né, cara, assim, não sei se é o mais clássico, mas é o que foi bem desenvolvido, tem muito material, é o Forgotten Realms, né, cara? E eu acho que eles conseguiram no Forgotten o que eu acho que eles não tinham conseguido antes. Que, sinceramente, pra mim, Forgotten é o mundo que abrange tudo. Você tem psionicos, você tem magos, dragões... Sem ficar retalhado, né, Caquinho? Exatamente. Era uma coisa que... E a história do mundo se encaixava. Permite isso, né?
né? Ela se encaixava, ela tinha uma mitologia antiga que se conseguia trazer, tipo, você tinha o deserto, você tinha o lado oriental, você tinha os piratas nos mares, e tipo, tudo se encaixava perfeitamente, era muito maneiro. Uma coisa, só pra falar em relação ao Forgotten rapidinho, só abrindo um colchete aí, é que isso é natural que acontecesse, porque foi, vamos dizer assim, amadurecimento desse processo. Sim, com certeza. Então, quando você vinha lá, pô, Blackmoor, que foi um negócio feito, pô, porque precisava fazer e foda-se, entendeu? Aí depois veio o Greyhawk, o Greyhawk ficou maneiro, mas foi uma junção dos Cavaleiros Cruzados com uma parada, entendeu? Mais fantasia. Depois o Mystara, que foi retalho. Aí o Dragonlance, e aí a experiência literária do Dragonlance, vamos fazer agora uma parada consolidada. Eu acho que é em Forgotten que finalmente eu acho que é o top dos mundos de campanha, porque como o Carlos falou aí, ele é feito, tudo que a gente falou no Dragonlance, mas tem um problema, porque tudo já foi feito, não tem essa desculpa no Forgotten, vamos lá. Exatamente, não tem mesmo. Ele é totalmente aberto, isso que eu acho foda do Forgotten. Você tem os personagens clássicos ou outros, né, como é o Mister, né, Carlos? E o legal é que o próprio livro de campanha, ele te apresentava a história desses personagens, ele te apresentava o Drizzt, o Elminster, os Lords de Waterdeep, ele te dava essa gama de personagens, mas eles eram os personagens heróis e magos, só que eles faziam parte da campanha que você podia construir, né? Você podia começar a sua campanha, que eu acho que até no primeiro livro, você começava a sua campanha jogando com o Elminster sendo o cara que te dá a missão, né? Você pode... E eu já não tem muito como alterar a história, porque o Elminster é um cara estilo... Não vou dizer estilo Gandalf, porque eu acho que ele é mais foda que o Gandalf. No sentido assim, não é que ele é um deus, mas ele tem o Gandalf tem os poderes limitados na Terra. O Mister não, meu irmão. Aliás, tem umas histórias que uns fanfics, o caralho, que depois até virou canônico, que o Mister vinha pra Terra buscar refrigerante e máquina de refrigerante. Assim. Você sabia disso, né? Não. Tem umas coisas assim. O cara saía viajando pelos planos, o bicho era sinistro, cara. Ele construía planos de existência pra ele. Ele morava, tipo, construía planos de existência, ele, tipo... Era o Dr. Manhattan, né? Ele era o mago sinistro, ele era o cara que, tipo, você falava o nome dele e ele começava a ouvir o que você falava. E o cara good, estilo Gandalf, né? Exatamente, era um cara bom. Isso é a coisa que ele tem. Tem o Karatur, né, que faz parte, que é a parte oriental. Eu não conheço. Eu também joguei muito pouco. Alguém conhece, já jogou Karatur ou não? Não. Cara, eu cheguei a jogar uma época o Oriental, que saiu uma edição especial, uma edição pra terceira edição do livro oriental. A terceira é o Rokugan, né? É outra parada. Não que é o Five Rings, né? Mas a gente usava dentro de Forgotten as regras do Oriental, mas, tipo, nunca foi uma coisa muito... Nunca trabalhei muito nesse mundo, nesse lado do mundo. Eu acho que Forgotten é realmente isso, né, cara? Ele consegue juntar tudo num cenário de fantasia, high fantasy também, né, cara? Que a magia é muito importante, as coisas fantásticas acontecem no cotidiano dos personagens de Forgotten Realms. Tem até uma região de Forgotten, eu tô falando o que tá vindo na minha mente, não tô nem vendo aqui na pauta. Talvez vocês vão lembrar, talvez o Carlos que tem uma região de Forgotten onde os caras já nascem com a magia no corpo. Uma parada assim. E eles saem, tipo, dando, tipo, coisas de energia feitas mágicas. Uma parada assim, sabe? Tem era... Sim, depois criaram uma classe especial pra eles. Eles eram, tipo, eles conseguiam canalizar a trama da magia. Que você tem lá a mística, que era a deusa da magia, e existe a trama da magia, que é o que dá a magia ao mundo. E permite que os magos façam magias, né? Tipo, é uma canalização dessa energia que existe. E aí passou a existir existiam pessoas que tinham a capacidade já nasciam com a capacidade de canalizar essa energia automaticamente. Uma parada que eu acho muito foda ver essa energia. Forgotten, a parada que eu acho muito foda que tá dentro disso que a gente tá falando no livro mesmo de Forgotten, tem lá, fala as paradas do mundo inteiro, tudo mais, e tem lá, News o nome do mundo é Toril, né? Bertoril é o nome do mundo, e o continente medieval, tirando Mastica, tirando o oriental, é o Faerun, Ferrum, cada um fala de um jeito. E aí, notícias de Faerun, Ferrum, sei lá, rumores. Porra, aquilo já é, cada linha daquela já é uma ideia foda pra uma aventura. É muito foda isso mesmo. Começou aí, não? Esses boatos. Eu acho que foi o primeiro livro de RPG, o primeiro cenário de campanha que apresenta essa maneira, né? Que eu acho que isso aí, te dá muita ideia de aventura, né, cara? Olha como é que a caixa, Thiago, ela é estruturada, olha que foda. Ela tem um livro, que é o livro do mundo, onde fala todos os reinos e tudo mais. E tem um outro livro, que é uma lupa.
Uma lupa que eu digo no sentido metafórico. É uma lupa em Shadowdale, que é uma aldeia, sei lá, nos vales, que é onde você pode começar a aventura. Então, Que é exatamente essa vila do Elminster. Sim. É uma vila, é uma pequena vila, né, Carlos? É, uma Que pequenininha, o cara- uma vila, tipo, pequenininha. Deve ter, sei lá, tinha 50, nem isso, acho que menos, 20, 30 habitantes. Coisa pequena. Esse segundo livro, que tem dentro da caixa, ele detalha a vila completa. Vai na taverna, mostra tudo da taverna. Então você te dá uma ideia do mundo completo e de uma lupa pra você começar, né? É muito foda, Muito cara. foda, muito foda. Essa aí é a ideia de você começar o personagem pequeno num lugar isolado, né, cara? Assim, menorzinho também. A coisa meio do Senhor dos Anéis. Começa no Shire, né? Sim, Exato isso aí. É bem Exatamente. falado, bem falado. E o legal também na caixa, tipo, você começava naquela vilazinha, mas você tinha o mapa que vinha, era uma vastidão. Exato. Você tinha tipo, um oceano no meio do continente, que era tipo um grande lago que se conectava no oceano ao sul, que aí você tinha ali uma ilha com dragões, aí você ao outro lado você tinha as grandes cidades, que aí tem, acho que a cidade mais famosa de Forgotten, na verdade, tipo, a maior é Waterdeep, mas acho que a mais famosa de todas, por causa do jogo, é Baldur's Gate. Sim, Mas o Waterdeep é que é o foda, né, cara? O Waterdeep é gigante, né? Tem uma caixa de Waterdeep também que também detalha tudo, né, cara? Sim, Waterdeep era gigantesca. É uma metrópole. O cenário é muito grande, né, cara? Eu acho que isso também é um diferencial do Forgotten. Territorial, assim. Não, e você tinha, tipo, o Forgotten, ele ainda aumentava, ele dobrava o seu tamanho quando você introduzia, tipo, o submundo, o Underdark. Sim. Que era um mundo subterrâneo, aí você tinha os Drows, a grande cidadela dos Drows de Mesoperrazan. Você não tinha exatamente, você podia contar milhares de histórias ali dentro. Realmente é um cenário muito bem construído, né, cara? Não, Mesoperrazan foi, eu falei 14 anos, mas acho que foi meu presente de aniversário de 16 anos ou de 15, agora, enfim, não lembro. Olha. E aí eu fui na Malazarte, e aí tava a caixa do Mesoperrazan e tava a caixa, era uma caixa de cards de spell. Você lembra do kit? Esse é uma merda. Esse é uma merda. Então. Aí, mas o Mesoperrazan é foda. Não, mas escuta, por que eu escolhi a caixa? Eu não conhecia nenhum dos dois, né? Aí eu peguei a caixa de cards com magia, dei uma balançada assim, ela fez um check, negócio meio vazio. Quando eu peguei Mesoperrazan, aquela parada pesada, eu falei, essa aqui eu vou levar. Eu escolhi a parada pelo peso. Eu me fudi. Você foi pela caixa, né? Mas e só falar um pouquinho sobre o Waterdeep, Thiago, que é o seguinte, Waterdeep é o exemplo do que é Forgotten Realms, porque foi a soma daquele que eles tentaram fazer em Greyhawk, que é a cidade livre de Greyhawk, que também é detalhada, depois com Lankhmar e o amadurecimento, tudo isso é o Waterdeep, que é um cenário urbano sem precedentes na história do cenário de fantasia medieval, porque ele primeiro que é uma cidade que é medieval, você vê assim, tipo, você olha e o horizonte dela é casa. Entendeu? É com casa. Então, assim, você não vê as muralhas. A cidade é, tipo, gigante mesmo. E a cidade tem tudo, absolutamente tudo na cidade. E sem falar que a cidade também tem história. E embaixo da cidade tem Undermountain. Undermountain é um calabouço que foi construído por um mago há muitos anos atrás e tudo, que morreu e tal. E tem os tesouros. Antes dele morrer, ele criou várias armadilhas mágicas que invocam bichos, dragões, o caralho. Então, a cidade... essa coisa desse mago, ainda existe a lenda de que ele, na verdade, não morreu. Tem as lendas. Tem as lendas, né? Ainda tem essas lendas de que ele não morreu, que ele pode estar vivo. Aí você tem dentro do própria história, você pode construir, ele, tipo, você pode ter opções lá, não, ele é um grande mago que não morreu, ele virou um lich. Ah, não, ele é um grande mago que tem vários caminhos, é muito maneiro. Mas será que vamos parar de gravar essa porra, vamos jogar agora? Então, é o seguinte, o Carlos, uma parada que eu achava foda, cara, de Waterdeep, é que esse calabouço que tinha, olha que foda isso, transformava a cidade em uma cidade turística. Como? O calabouço tinha vários níveis, né? E várias entradas, né? Então, tinha uma entrada que era dentro de uma taverna. Tinha um buracão assim na taverna, tipo um poço. Então as pessoas poderiam, os aventureiros de nível 1, 2 e 3, os novatos, vamos dizer, para não falar em tempo de regra, podiam entrar lá, tentar encontrar algum tesourinho, se não conseguisse, se mandavam. Entende o que eu tô falando? Tinha assim, toda quinta-feira, toda sexta-feira, sei lá, tinha os caras desciam malucos num elevador e ficava todo mundo lá bebendo, jogando coisa e tal. Então, puta, aquilo, isso era foda, porque era uma cidade turística, né, dentro do próprio, foda demais, né? Igual a foda de Waterdeep, cara, assim, dá pra você rolar uma campanha sem sair da cidade. Tá sim, fácil. Dá pra rolar uma campanha sem sair do calabouço, Thiago. Exato, então.
Pô, isso eu acho muito, muito foda. E realmente deve ter dado um trabalho do cacete, cara, criar aquela caixa, cara. Porque é muito detalhe. Isso eu acho que é uma coisa do Forgotten que é uma riqueza Eles absurda. detalham, às vezes, prédio. Quantas Sim, tavernas eles detalham tem, prédio, detalham... Muito foda, Pô, isso é muito sensacional. foda mesmo, sensacional. E fora que eles não só, tinha essa grande cidade, você tinha personagens, tipo, você tinha clãs, guildas, organizações, tipo, você tinha os arpistas, que era a organização do Elminster, que era voltada pra tentar arrumar e fazer o bem, você tinha os magos de Tai, que eram os magos vermelhos, que ficavam ao oeste e queriam controlar, ter o poder... Tinha o Zentarim, vocês tinham... O Zentarim que era o foda, né? Foda. O Zentarim que é o Bin Laden. O Zentarim é uma organização... Bin Laden da parada. É uma organização terrorista, né? Meio espectro, aquela coisa do James Bond, né? Que de espiões que querem dominar o mundo. Tem a paranoia do Zentarim, que qualquer um pode ser um espião do Zentarim. É muito foda. Aí, por favor, vamos tentar parar um pouco por aqui, porque senão a gente vai fazer um podcast inteiro. Só de Forgotten. Então, cara, Forgotten, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas no mundo que não gosta de Forgotten. Por quê, dona? Por que tanto ódio no seu coraçãozinho? Não é ódio, cara. É que eu acho que Forgotten... Eu nunca joguei muito, na verdade. Sempre joguei mais ou mundos feitos, assim, pelos mestres, ou Dragonlance mesmo. E Forgotten, cara, eu nunca gostei muito justamente dessa... proposta dele de ter tudo, sabe? Caber tudo. Eu tenho uns amigos que também não gostam por isso, porque cabe tudo. Cara, Forgotten é o mundo que eu respeito muito, assim, eu vejo como o modelo do que deveria ser um mundo de sucesso. Mas pra minha campanha eu sou uma coisa mais focada mesmo. Assim. Sim, é isso que é legal, ter as duas opções, né, o Leonel. E nessa própria época do AD&D tinha as duas, né? Que é o Dragonlance e o Forgotten. Então tinha... Só pra falar também, tem uma campanha agora que eu tô tentando fazer de Forgotten, que eu construí um cenário dentro do mundo de Forgotten, e até pra, tipo, essa possibilidade de construir qualquer coisa. Eu construí um mundo em Forgotten completamente diferente do que ele é, só que com um cenário pós-apocalíptico. Vem cá, só pra fazer uma menção honrosa aqui, como eu falei mal da tradução do Dragonlance, né, no caso dos romances, eu quero fazer um elogio aí ao meu querido amigo Lúcio Pimentel, que foi o cara que traduziu aí o livro do Forgotten Realms pra 3ª edição. A tradução ficou primorosa, achei foda. Cara. Achei foda a tradução. Não é pro cara meu amigo, não. Foda a tradução. Então é bom falar. Ele manja muito de RPG, né? Escreve bem, né, Thiago? Escreve bem. Então é legal falar aí. Só um detalhe também em Forgotten, que, tipo, da diferença, acho que de Dragonlance. Dragonlance tiveram os romances junto com a história, né? Forgotten se tornou tão grande que depois passaram a ter romances contando a história desses personagens. Principalmente são bons, né? Que são muito bons. Eu tenho a coletânea do Dritz, né? Do Salvatore, né? Salvatore é um puta escritor, né? O Dritz acho um personagem muito legal, né, cara? Porque assim, ele nasce do mal, né? Que ele é um Drow. Drow. E assim, ele é aquele cara que é o elfo negro, pra quem não sabe. Que vai contra, né, cara, a maldade do povo dele. Isso e anda de dia. Quer dizer, ele abandona o underground, né? E se junta aos amigos lá, o anão. Porra, cara. O anão, o Halfling e o Bárbaro. Sai de mesa bem rezado. Lembra do slogan da caixa de mesa? Sempre tem um slogan na caixa, né? A famosa cidade dos Drows, enfim, revelada. Era o slogan da caixa lá que... O autor do Forgotten é o Ed Greenwood, e ele era um jogador de RPG, e mesmo antes de jogar, mesmo antes de existir RPG, ele simplesmente tinha criado um mundo fantástico. E ele descrevia esse mundo, descrevia a cidade de Waterdeep, Shadowdale, todas essas coisas. O pessoal, bem no início do AD&D, né, ainda na época do D&D, eu não sei quem entrou em contato com quem, mas o pessoal da TSR falou com ele, e ele disse, não, venham aqui conhecer o que eu tenho de material. Diz a lenda que ele tinha um porão da casa dele cheio de cadernos e caixas, assim, gigantes, com material escrito à mão, descrevendo esse mundo. Foda. Por isso que é um negócio tão completo, assim, que era a obsessão de um cara que, sabe, resolveu descrever um mundo. É um Tolkien amador, né, Leonel? Por aí, cara. Beleza, vamos pro Birthright.
Birthright quem mestrava pra cacete era o Andrés, né? Puta, ele foi um grande mestre. Eu tô a gente tá indo na pauta aqui a partir dos agora não pela que foi publicado, mas pela questão do medieval de fantasia. Que eu acho que o Birthright foi um dos últimos. Foi o último. Foi um dos últimos. Foi um dos últimos mundos publicados, né? Em medieval fantasia. E tinha essa proposta bem interessante, porque é o seguinte, quando começou apareceu metade da década de 90 pra frente, começou a aparecer o lance do Vampire, que mudou muito, né? O Storyteller e a White Wolf mudou muito a cara do RPG. E aí tinha uma galera que falava, não, mas tem que ser o D&D começou a ser muito criticado por ser um jogo que tinha muita porrada, um jogo, né? E ele falou, não, vamos fazer uma coisa de roleplay. Então era a época que todo mundo, tudo era roleplay, tem que fazer roleplay, né? O Birthright chegou com uma promessa que eu acho que até pros jogadores de AD&D foi meio furada, que é de ser um jogo mais político, né? E isso foi o que eles venderam. Mas, beleza. Então, afastou um pouco a galera. Mas, se você for ver a caixa e tal, ele é muito foda, porque o Birthright tem várias coisas interessantes. Inclusive, tem a parada das Bloodlines, né, Andrés? Aí você fala um pouco aí, como é que é esse lance das Bloodlines, como é que é a história um pouco de Birthright. Pô, caraca, eu vou ter que lembrar aqui. Bom, Não, a parada das Bloodlines do Birthright era aquela coisa do, tipo, foi também Guerra de Deuses, o sangue dos deuses espalhou pelo mundo e tocou em pessoas. E essas pessoas passaram a seguir a bloodline dos deuses que tiveram seu sangue tocando nelas, né? Dos seus familiares. Você tinha essa questão dos bloodlines e você também tinha uns pontos de regência. Porque eu entendi o que você quis dizer sobre um jogo de roleplay, Dudu, mas o Birthright ele focava bem na questão de estratégia, de você dominar reinos. Eu acho que ele voltava um pouco lá no início. Eu sempre tive essa visão também, que é um jogo que ele se preocupava muito com a parte board game da coisa, né? Isso, exatamente. Era um RPG, entre aspas, board game. Isso. Mas o que realmente me chamou a atenção, como você já tinha dito, foi essa introdução dos Bloodlines, como o Kakin estava explicando. Houve um combate entre os deuses e nesse Battlefield o sangue espalhou, houve uma explosão, agora eu não me lembro direito, e algumas pessoas receberam esse poder e o poder ficou inerente e eles podiam passar isso para gerações futuras, né, como se fosse uma questão de DNA, e você podia roubar também, perfurando acho que o coração com determinado tipo de aço, você roubava o poder. E isso deixava o jogo com um aspecto meio misterioso, porque muitas pessoas que jogaram comigo, algumas tinham Bloodline, outras não tinham, e você não sabia direito o background do personagem. Pra mim, o que deixou o Birthright, o que fez o Birthright ser um jogo bacana, era justamente que pela história, como que o mundo foi construído, todos os personagens tinham um passado obscuro, e ninguém sabia direito o passado de ninguém, então os grupos se formavam, o pessoal meio receoso. Pela necessidade assim, do lugar, pelo momento. Exatamente. Vamos ficar junto porque a gente precisa ficar junto, mas, cara, amanhã eu posso ir à noite, sei lá, na taverna e te matar e roubar o seu poder, sabe? Isso era muito bacana. Existia uma coisa em Birthright que eu acho que tornava também exatamente essa necessidade do grupo se unir, né? Que você tinha os lugares, as criaturas, os seres e as pessoas que roubavam esse poder. Quanto mais poder você roubava, isso te dava te gerava mutações, tornava você um pouco uma criatura, né? Transformava você num monstro. E você tem vários desses monstros habitando lugares em Birthright, né? São senhores, né? De várias regiões. Alguns são senhores de regiões, outros habitam florestas. Acho que era floresta Spiderfell. Mas o lance porque você vê que mesmo na Terra, né, muitas famílias da realeza, da Terra mesmo, elas tinham essa coisa de que terem uma ascendência privilegiada. Isso foi usado sempre, desde a Grécia, enfim, até sempre, né? Então, por exemplo, os merovingios, se não me engano, que foi uma dinastia que governou lá, se não me engano, a França, posso estar falando merda, mas enfim, a questão é, eles diziam que descendiam do negócio de Arimateia, o caralho, assim como os caras de Roma falavam que descendiam lá do Enéas, que era grego, e o Enéas descendia do semideus, dos deuses e tudo mais. Então daí que veio essa ideia de que a realeza do Birthright, que no fundo o cara pode até ser um plebeu que foi um membro da realeza, ele descendia desses deuses, de algum desses deuses. E cada deus te dava, se você tinha um sangue divino, você tinha alguns poderes especiais também, né? Poderes extras e, sei lá, capacidade, alguns são capacidade de atravessar porta. Como é que é, André? Fala alguns poderes aí, tinha... os poderes, por exemplo, ele tinha...
o personagem do Thiago, né, do Rex, ele tinha Touch of Decay, então tudo que ele tocava orgânico, ele podia apodrecer. Porque o sangue dele era do Deus Mal, né? Isso. Não, o legal também disso, na verdade, além desses poderes, na verdade, como começava isso, né? Você, tipo, os players não escolhiam se tinham ou não esse sangue. Nem o mestre podia até decidir se queria ou não que os players tivessem. Mas isso existia uma possibilidade randômica que o livro te dava. De 1%. Joga o dado, joga 1%. Se você tirar 1%, você tem Bloodline. Apesar de que era comum os mestres falarem, vamos fazer todo mundo Blooded, né? Também. Isso aí, cara, isso varia muito do RPG, né, cara? O RPG pode... O mestre tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Construir o que ele quiser. Exato. E os poderes eram também determinados por sorte, né? Você não escolhia o poder. Você, tipo, na sorte você ia definir o quão grande era o seu poder, quão grande era o seu nível de sangue, né? Quanto de sangue você tinha, o quanto de poder você tinha. E a partir desse número de quanto de poder você tinha, você ia determinar quais os tipos de poderes você poderia ter. Quanto maior fosse o seu número, mais poderoso você seria. Mais sangue bom seria. Mais sangue bom. Exatamente. Aí você podia ter até teleporte. E legal também que o Birthright, como a gente tava falando, que a maior parte do board game e tal, ele tinha um sistema próprio pra combate... De reinos. De massa, né? Combate massa. Isso que eu achava muito legal, cara. Que aí era um jogo mesmo board game. Que aí tu controlava as tropas, muito bom. Era focado nisso. Uma coisa que eu achava bem legal do Birthright, que eu joguei anos também. A gente tem do pessoal que escreve Tormenta, era mestre de Birthright. O que eu achava legal era a possibilidade de os jogadores terem um reino juntos, né? Tipo, então, digamos, um jogador é o mago do reino, sabe? Que ele vai ter a sua torre. O outro é o responsável pelas guildas de ladrões. O outro, sabe, vai ser o regente mesmo. Ou de cada jogador ser um rei. Né? Cada jogador tem um reininho. Tinha os livros assim de Birthright, né? Que eram uns livros bem finos que tinha vários reinos pra tu poder, sabe? O jogador realmente vai lá e era relativamente fácil de tu conquistar um reino. Eu achava isso muito legal, porque te dava a possibilidade de tu influenciar a política do mundo, tu influenciar a cara do mundo, assim, logo desde o começo do jogo. Tu não precisava esperar, sabe? Tu tá no nível 20, sabe? Fazer uma quest foda, coisa e tal. Eu achava isso bem legal. E tem uma coisa também que era legal na história, que você tinha que, na história de Birthright, os humanos eram odiados pelos elfos, e odiavam os elfos, porque o continente principal de Birthright era uma grande floresta que foi devastada quando os humanos chegaram, né? Então você a relação das raças era um negócio muito tenso, muito maneiro, né, era muito tenso, porque existia um conflito interno entre elas. Não só entre as raças, como entre as etnias humanas. As etnias humanas também, Sim. E aliás, foi o primeiro jogo que eu acho que teve, em termos de regra, ajustes em relação às raças. As raças não, né? Ajustes diferentes para etnias humanas. As culturas humanas, né? Então, por exemplo, o cara que era russo era, sei lá, mais forte, outro, né? Renascentista tinha mais ponto de skill, porque, né, tinha, enfim, aí variando, né? Porque o Forgotten, ele já apresentava vários tipos diferentes de humanos, mas não diferenciava por pontos. Você sempre tinha a mesma ficha. Agora, no Birthright, eles diferenciaram isso nas regras. Queria, antes da gente entrar nos mundos assim que não são tão convencionais de fantasia medieval, queria que o Leonel falasse um pouco aí, que eu tive a oportunidade de jogar na época, mas eu queria que o Leonel falasse então um pouco do Tormenta aí, que também é bem fantasia medieval, né, Leonel? Cenário brasileiro com maior sucesso, né, cara? Acho que não tem nenhum que se compare com... Não pode, né, fazer um podcast sem falar do Tormenta. Né? Pô, eu joguei na minha infância Tagmar e Desafio dos Bandeirantes. Eu joguei Tagmar também, joguei os dois. Sim, mas assim, mas eu acho que o Tormenta, ele teve... O Tagmar é muito legal, cara. Mas ele não teve o alcance que o Tormenta... Tem até hoje, né? O Tormenta é um cenário incrível, né? Desculpa a minha ignorância completa, mas é porque talvez muitos também não conheçam, assim como eu. Ele era antes, não era D20, era uma outra parada ou já era um módulo pra D&D? Então, cara, o Tormenta, a proposta dele era ser o equivalente a um mundo de campanha de AD&D, só que brasileiro, né? Então, então sempre trabalhou com as regras do AD&D, ou tinha regra própria? Tinha regras, quando era publicado na revista Dragão Brasil, ele era pelas regras do AD&D, aquelas coisas bem clássicas mesmo. Só que quando foi publicado os livros, né, fora da revista, não dava pra usar o conjunto de regras por causa de direitos autorais. Sim. Então daí começou a ser usado dois sistemas diferentes, que era o 3D&T e o sistema Daimon, que era dois vieses bem diferentes, assim. E só quando surgiu o sistema D20, que acho que foi 2001, por aí, que daí Tormenta migrou pro D20 e não saiu mais, né?
Até hoje, Tormenta é publicado com uma versão do sistema D20, que era, na verdade, era o que os autores queriam, cara, desde o começo. Cara, resume um pouco do Tormenta, cara, pro pessoal que não conhece ainda. Então, cara, Tormenta, a gente falou bastante do mundo coxa de retalhos, que é o Mystara, né? Tormenta é um mundo coxa de retalhos assumido, que ele começou com artigos na revista Dragão Brasil, que era uma revista de RPG que existiu durante 11 anos aqui, né? Daí, no começo, assim, era publicado muita matéria medieval, né? Contos, e publica um deus, publica um personagem, coisa e tal. Só que tudo solto. Publica um deus é ótimo, né? Publica um deus. E daí, em 99, 3 autores, né? Que trabalhavam, eu ainda não tava nessa época, né? Mas os 3 autores que trabalhavam no Dragão Brasil resolveram juntar todos esses elementos num cenário só. E o que eu acho que Tormenta deu certo, em oposição a Mystara, que a gente, sabe, ninguém aqui teve uma experiência muito boa com Mystara, o que eu acho que Tormenta deu certo é porque Tormenta foi pelo viés mais clássico, que era o que realmente o jogador tava mais com vontade mesmo. Então tu tem, por exemplo, Tormenta tem todos os elementos mais queridos, assim, dos mundos de AD&D. Então, tu tem um dragão muito foda, que é um tirano num reino, que é um clima um pouco Dragonlance. Vai ter uma ordem de cavaleiros muito honrados e tal, mas que tem política interna e tem aqueles lances de intriga e poder também mais tipo Dragonlance. Tu vai ter os magos super poderosos que viajam em planos e que que dão quests pros jogadores, que é aquela coisa mais Forgotten. Tu tem todo um mundo subterrâneo também com muito gancho de aventura. Tem uma ilha que é um mundo perdido, assim, né? Um mundo pré-histórico, com dinossauros, etc. Tu tem vários elementos que é um pouco Hollow World, né? Do Mystara. Que é um pouco Hollow World, né? Que era o do próprio cenário. Esqueceu de falar, né? Cara, tu vai ter em Tormenta espaço pra qualquer tipo de aventura. E geralmente uma coisa que o público brasileiro gosta muito, as coisas em Tormenta geralmente é levado ao extremo. Então, por exemplo, se tu tem esse negócio da Ordem de Cavaleiros, tu tem um reino que é centrado nessa Ordem de Cavaleiros. Os principais nobres desse reino são cavaleiros, todas as tramas são a respeito dessa ordem. É uma coisa, tudo geralmente é bem levado ao extremo, sempre tem um motivo pra tu estar num lugar. Nenhum lugar é muito parecido com o outro, nenhum lugar é genérico, assim, sempre as características são muito fortes. Ô, Leonel, quanto tempo então tem o Tormenta? Tormenta faz 15 anos esse ano. E continua sendo publicado, né, cara? Tu ainda tá produzindo material. Eu tenho aqui meu módulo básico, Tormenta. Maneiro. É muito, assim, com certeza eu acho que é o cenário mais respeitado aqui no Brasil. Então a galera pode encontrar aí pra D20, todos os livros, sim, né? Sim, com certeza, cara. Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil é que a 4ª edição não fez sucesso, né? Pelo menos não fez tanto sucesso quanto a 3ª. Na verdade, acho que a 4ª edição não fez sucesso em lugar nenhum. Tanto que eles estão correndo com a 5ª. Sim, cara, foi uma coisa... 4ª edição foi um negócio... Eu avisei, vou dar aquela camisa, eu avisei, sabe? Agora são cenários mais específicos, né? Foge um pouco da fantasia medieval clássica que a gente conhece. Eu acho que o primeiro que, pra mim, assim, eu tenho um carinho muito especial, é o Ravenloft. É foda, né? Eu acho muito foda, cara. Tem um clima todo. É legal falar um pouco... Eu acho que, não sei se era a experiência com vocês tinha a mesma que eu. Ravenloft, a gente sempre jogou, foi tipo one shot. Era tipo, vamos jogar uma aventura. Geralmente não conseguia não fazer a campanha, porque geralmente não dava. Mas eu acho que isso aí, ele vai acompanhar muito os jogos de terror, né, cara? Quando é de terror mesmo. Sim. É que nem tu fala de Call of Cthulhu, não tem como fazer uma campanha muito grande. Fazer a campanha de Call of Cthulhu. Não dá, porque os vão ficar loucos ou vão morrer, entendeu? E eu acho que o Ravenloft traz isso também. Não, e você também se frustra um pouco, né, cara? Você se frustra um pouco porque, assim, na verdade, por mais que ele seja excelente, o jogo é foda demais, realmente fazer uma campanha, o jogo é voltado, ele fala isso no livro, ele é feito pra você se fuder. Não é pra você morrer. Vai se fuder, é pior, né? A gente vai falar até por quê, né? Então, o que eu acho muito foda é que ele traz esse clima do terror pra fantasia. Ele começou, na verdade, né, o Ravenloft, a gênese dele foi uma aventura que foi escrita, inclusive, pela galera que escreveu Dragonlance, tem nada a ver com Dragonlance, que é uma aventura que era chamada Ravenloft, que era uma aventura onde, se eu estiver falando merda, o Leonel pode me corrigir, porque é um especialista, né? É uma aventura onde simplesmente os caras invadiam o castelo de um
de um vampiro, estilo Drácula. É exatamente isso, cara. Só que os caras, obviamente, esses caras não estão pra brincadeira, né, cara? Margaret Weis e Tracy Hickman, os caras são fodas. Então essa aventura ficou classiquíssima, porque a própria aventura tinha um clima foda. Então os caras vão falar, foi de tanto sucesso, então vamos mais terror e tal. Aí foi até evoluir. Eles pensaram no cenário mesmo pra quê? Então como é que os caras foram, vamos fazer um cenário que seja todo voltado pro terror, vamos captar o clima dos filmes, das histórias de terror. Então como é que eles pensaram na coisa? Eles pensaram na coisa, o Ravenloft não é um planeta, um mundo como os outros. O Ravenloft, ele é uma região que fica no plano etéreo, né, um semiplano. E o plano etéreo, ele é meio vivo, né, tem aquelas brumas e tal, aquelas brumas têm uma certa inteligência mágica, sei lá, não uma inteligência, né? E aí, como é que funciona o Ravenloft? Uma consciência. Exatamente. Você, em qualquer mundo que você tiver, pode estar em Forgotten, pode Dragonlance e tal, o cara comete um ato brutal, um ato bárbaro, né? Requinte de crueldade. Isso pode chamar a atenção desse demiplano. Então ele te suga lá, ele faz um doppelganger, faz um duplicata desse lugar e te suga pro demiplano, onde você fica naquele domínio e você é o líder do domínio. Você né? Você matou uma porrada de gente, fez um lorde que fez uma carnificina. Então aquilo, esse cara é candidato pra vir pra cá. Aí vai lá e transforma, né? Então, o próprio mundo é inteligente, né? Digamos assim, tem o seu limite, né? O que é legal disso é que também não explica-se, né? Se as brumas são boas, são más. Ele deixa no ar, exatamente. Ele deixa no ar, assim, porque até esses caras não passam bem também no Ravenloft. Eles sofrem pra caralho. Todos eles têm uma maldição, né, cara? Uhum. Sim. É como o Drácula, né? É bem estilo Drácula, né? O Drácula é um cara fodão tal, que tem o domínio lá dele na Transilvânia, mas ele é tormentado pela parada, quando ele é um cavaleiro medieval. Então tem uma parada assim. Então isso permite que tenha várias técnicas, por exemplo, o dia, ele tem a mesma duração que a noite, mas você tem que fazer o dia passar mais rápido como mestre, entendeu? Você tem que dar aquele clima de paranoia onde você nunca tá seguro. As pessoas são ignorantes, você vai procurar ajuda, as pessoas não sabem te ajudar, entende? Tudo aquilo ali são técnicas, né? Tem os cheques de terror já existiam, né? Mas pavor e loucura, né? Uhum. Então tudo isso aí cria um clima pra Ravenloft, que é um clima foda pra caralho, que você não pode confiar em ninguém, né, cara? Então é muito maneiro, né, cara? É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Teve uma aventura que eu mestrei, que eu fui parar, que eu fiz ir pra Ravenloft, né? Que foi, tipo, a única aventura que eu mestrei que teve Ravenloft. Que, na verdade, os jogadores, eles não começam em Ravenloft. A gente jogou 2 sessões com os jogadores, tipo, num mundo genérico, na verdade, eu não especifiquei. Era, tipo, um mundo, tipo, Forgotten. É isso só que não sugere, né? É isso que você sugere fazer, né? Eles são levados pra lá, né? Até porque, só complementando, Carlos, até porque na caixa eles sugerem fazer isso pra que você seja um cara que não conhece nada do lugar pra onde você vai, né? Exatamente. Sim. E a aventura, tipo, os players estavam querendo jogar, eles quiseram fazer personagens evil. Todos eles eram maus. Então entraram no clima da parada, né? Tipo, eles eram maus mesmo, tipo, eles eram caras que, tipo, chutavam um mendigo pedindo dinheiro do lado do cavalo, tipo, eles faziam maldades nessas 2 aventuras, dois jogos que rolaram antes deles irem pra Ravenloft, era exatamente eles exercendo o lado mal deles, que é o que depois eu faço eles irem parar em Ravenloft, né, que aí eu ia terminar a campanha ali, porque, tipo, ia ser só até ali, até pra eles verem, tipo, beleza, vocês fizeram maldades, olha onde é que vocês vão parar. E lá eles vão ver com muito pior que eles. André, a gente jogou alguma aventura de Ravenloft, não? Juntos? Jogamos. Aqui em casa, né? Programação mestrando, né? Isso, da taverna, que o nego tentou invadir a taverna e alguém foi envenenado, alguma parada assim. Sim. Cara, eu gostava de Ravenloft, mas sendo bem sincero, como Ravenloft você não tinha esperança, você ia mais cedo ou mais tarde, você ia se fuder, eu ficava meio angustiado, assim, de jogar. Não se apegar muito ao personagem, né, cara? Eu falei, caralho, como que eu vou sobreviver nessa porra desse mundo, sabe? Por isso que é legal do mestre, por isso que eu acho legal, quando eu mestrei essa porra da aventura, eles não sabiam que a gente ia pra Ravenloft, que eu ia fazer Ravenloft. Então, tipo, não era uma coisa que tava... A gente decidiu, beleza, vamos começar numa campanha e depois ir pra Ravenloft. Não. Eu fui parar em Ravenloft no meio da campanha, que, tipo, que a gente tava jogando. Na verdade, sim, esse negócio de fazer personagens foras e ir pra Ravenloft era a proposta do começo do Ravenloft mesmo, né? E depois no Domains of Dread, ele apresenta já como você montar personagens já naturais de Ravenloft. Que aí
é legal, porque tu pode fazer o meio Vistani. Cara, o problema racial lá, cara, se a gente no Birthright a gente falou que tinha tensão entre as raças, porra, no Ravenloft é absurdo, assim. Se você é de qualquer outra raça, o preconceito é absurdo. E isso é muito legal também de você trazer nego de fora e ser de outra raça. Vamos falar do outro cenário, que é um outro cenário muito legal, né, cara? Eu conheço pouco, mas eu tenho amigos meus que são apaixonadíssimos, que é o Dark Sun. Eu acho que o Dark Sun, vou só resumir numa frase, é o Mad Max medieval, né? Perfeito. Porque o Dark Mad Max com telepatas. Telepatas, mas essa história toda de telepatas é o seguinte, é um mundo, né, que eu acho foda, eu acho que o Carlos falou uma coisa interessante, que Ravenloft é legal de jogar uma vez ou outra, porque, nego, né? Eu acho que Dark Sun também tem um pouco disso, no seguinte sentido, no sentido contrário, porque é muito difícil sobreviver, não pelo terror, mas porque as condições ambientais são sinistras, né? Então é um mundo, basicamente, que era um mundo de fantasia medieval, como qualquer outro. Em certo momento, os caras descobriram o poder de usar magia, que os caras ficavam muito mais poderosos, só que essa magia drenava a força da terra. Então, acabou que toda essa guerra, essa coisa da magia e tal, acabou transformando o mundo, ao longo dos séculos, de um mundo devastado, deserto, inóspito completamente. É um Mad Max mesmo medieval. É um mundo, literalmente, um mundo pós-apocalíptico da fantasia medieval, né? Onde está tudo devastado, tudo destruído. Tem uma cara um pouco daquele ereboriano do Conan, que é tudo meio bárbaro, tudo meio destruído, devastado e tal. Esse negócio do psionico é foda, porque também muita gente não gosta do psionico, né? O psionico é o poder mental, o paranormal, né? Mas ele surgiu, mas dentro da Dark Sun é muito foda, porque ele veio se tornar latente, porque a magia passou a ser uma coisa muito rara. Veio a partir daí. Então eu acho um cenário foda pra caralho. Até os praticantes de magia são perseguidos, né, cara? Porque eles, os Defiler, né? Eles acabam sugando a energia do que tem em volta dele. Tem as cidades-estados, né? Onde tem os reis feiticeiros, que também são poderosíssimos e tal. E todo mundo da Dark Sun começa o 3º nível. Pra tu ver com o nível, né? E os personagens já são mais fodas. Tem o semi-gigante, que tem a força mais 4. É todo mundo, assim, é um troço. Se tu sobreviver, tá bem. Sabe como é que é? Tem a raça do inimigo do Space Ghost, aquele gafanhoto, louva-a-Deus, sei lá que porra. É, os triquinhos. Caralho, eu achava isso muito tosco, cara. Eu não entendia. Era mamata, né? Eu não gostava de muito roubado, porque eu não entendia o princípio do jogo, assim, eu não entendia o mundo. Eu nunca parei pra ler. Mas anos depois eu entendi. O Eduardo conversando comigo, ele falou: o Dark Sun é maneiro. Eu realmente me interessei, mas na época eu não entendia muito, achava uma maluquice semi-gigante, anão gigante, gafanhoto, lutador. Eu falava, não, cara, isso é demais pra mim. Eu nunca joguei muito Dark Sun. A gente usava elementos de Dark Sun, tipo psionicos, essas coisas. Mas, tipo, quando eu sempre joguei elementos assim de deserto, essa coisa inóspita, a gente sempre jogava RPG de ficção científica, que era Duna. Jogava Duna. O Dark Sun, pô, eu fiz um jogo, cara. Na verdade, eu mexi uma vez só. O André estava jogando, foi foda esse jogo, eu gostei pra caralho. Como foi um jogo só, eu me peguei tudo que era elemento meio que de, né? E, por exemplo, tinha aquela parada do inimigo meu, que é meio Tremor, sabe? Aqueles bichos que vinham pela terra, sabe? Pela areia. Sim. O Andrés fez um Mu, que era um cruzamento de anão com humano. Duríssimo o Mu do cara. Tipo assim, dá mais porrada que os gigantes. Porque o Andrés sempre foi um cara que fez personagem, ele é muito criativo pra fazer personagem. Então, o negócio preocupado, mas tem mais 4 aqui e tal. Ele pegou o bicho, fez um cara com 2 espadas de osso, né, André? Não sei se tu lembra. Era um gladiador. Era um gladiador e tal. Dava porrada, baixinho invocado, sabe? Baixava o cacete, cara. Baixava o cacete. Então era esse jogo. Tu lembra mais desse jogo ou pouco, André? Lembra pouco, né? Lembro muito pouco, cara. Tinha um amigo nosso, né, que eu não vou falar o nome. Figuraça, aquele cara era o cara do criado mudo, né? Que a gente falou lá naqueles podcasts antigos e tal. Aí o cara, aí ele falou assim, porra, faz um nome aí. Eu montei um semi-gigante pra ele, né? Bota um nome aí e tal. Ele, vou ver aqui. Target Scroll. Não, Target Scroll. O cara deve ter visto no livro, cara. Aí eu falei, traga Scroll. Não, cara, bota seu nome aí, não sei o que. Aí ele parou, não sei o que, pensou. E depois ele falou assim, agora esse nome ninguém vai poder me sacanear mais. Tecnofobos. Até hoje. Aí eu falei, não, cara, bota aí Karnak, que é, nome assim de gigante e tal. Ele, tá bom. Tem muita história aí. Ele pode fazer um podcast só sobre a história do nosso amigo aí. Porra, cara, eu não posso não, porque eu prometi que eu não ia falar mais da pessoa foda. Prometeu por quem? Prometeu pra quem? Pra mim mesmo.
Continuando, um que esse eu joguei muito, cara. Fala aí, Thiago. Muito mesmo, joguei uma campanha bem extensa, que é o Alcadim. Faz parte do Puta, Forgotten, né? Faz parte do Forgotten, né? Que é Isso eu nunca joguei, legal, cara. nunca joguei. Muito Fala aí. Cara, legal. o Alcadim é muito bom. É muito assim, uma que eu acho muito interessante, a proposta do Alcadim, como ele foi criado, já é uma coisa muito interessante, que ele foi criado fechado, né? Os caras sabiam, desde que lançaram o primeiro livro, qual seria o último livro. E aí eles foram lançando sistematicamente os livros já previstos. É por isso que tem material pra caralho de Alcadim, né? Tem material pra caralho e ele é bem fechadinho, né, cara? Ele explica o continente todo ali. Assim, eu joguei, a gente brinca, porque acabou que o meu personagem ficou sendo o protagonista da campanha. E é foda porque, assim, o bagulho de deserto... E o meu personagem era um corsário. A gente jogava no mar, né? Muito mais no mar do que no deserto. Mas, cara, assim... É um deserto diferente da Dark Sun, deserto arábico, então, né? Exatamente. Ele é Mil e uma noites. Deserto Alibaba. Exato, é mais... Isso, Alibaba. baseado em Mil e uma Noites. Que, porra, cara, e é muito legal. Teu personagem era o que, Thiago? Era um corsário. De Halwa, né? Que a cidade é o Kit Corsário. Que é tem uma cidade, Halwa, onde os corsários ficam. E, porra, os grandes inimigos deles são os Mamluks. Também era um kit pra você jogar, que são os guardas do califa lá, né? Cara, sim, a gente jogou muito tempo, cara. E Ruzus também é uma cidade enorme, que a gente tá falando de cidades... Tipo Bagdá, né? Tipo Bagdá, exatamente, cara. E assim, a cultura deles é totalmente baseada no Arabian Nights mesmo. Pô, tinha universidade, não tinha? O conceito de universidade em Alcadim, você podia estudar magia nas universidades. Sim, exatamente. Pô, eu achava isso sensacional. Por falar em magia, cara, acho que a mais legal que um brother meu que jogava, que é o Shair. Shair, que usava a energia do gênio. A magia que ele lançava era com o gênio. Cara, muito foda. Muito genial. Não, então, e o que é legal do Shair é o seguinte, que tu pede a magia pro gênio, ele vai no planos lá buscar os elementos e te traz, né? Então demora, não é? A magia, tu vai lançar magia, tu vai pedir pra ele, tu vai solicitar a magia pra ele vai pegar, tem uma porcentagem lá que tu joga, ver se ele consegue, ele vai até os planos lá dos gênios e traz a magia pra você. Então demora, 1d4 turnos, ou o nível da magia, como o mestre vai... E ele não tem uma magia específica, né? Você pode falar, eu quero efeito tal. Aí o mestre vai parar e pensar, putz, isso aí é parecido com a magia tal, então é de 7º nível. Então ele calcula a porcentagem, rola, mas era muito legal, cara. Muito legal. Tinha um bagulho também que o gênio podia se recusar, não tinha? Ele podia não atender. Se vai contra a natureza, E se pode rolar, e se você também vai jogar, se você joga a porcentagem falha, o gênio não consegue. O livro básico do Alcadim é lindíssimo, né? Aí tem umas paradas até que tem a ver muito a ver com a cultura árabe, né? Então me lembro que tinha uma coisa no livro que falava o seguinte, é bem pesquisa histórica mesmo, da questão da hospedagem, que é muito comum, né? Hospedagem dos países, dos 3 dias, do país árabe, né? Porque, sei lá, os caras dessa época, né, eles viajavam muito, então era comum você se hospedar na casa de amigos. E aí tinha a etiqueta, ficar um dia é uma festa. Pô, o cara faz tudo pra você, sabe? 2 dias é tolerável, mas era pra ter ido embora. 3 dias já fica meio foda, entendeu? Não é? Então tem umas coisas que é bem tipo estilo árabe mesmo, né? Então... E o legal é isso mesmo, Dudu, parece que eles pesquisaram bastante. Muito. Então, o que seduziu a gente na época, a gente estava muito acostumado a jogar com a fantasia tradicional. E tu joga numa coisa que, porra, completamente diferente, cara. Mil e uma Noites, sabe? Ter harém, são coisas que são conceitos bem diferentes. Meu, a gente jogou mais de 10 anos essa campanha. Maneiro, cara. Muito legal, foi muito legal. Foi de só em Alcadim ou vocês foram... Só em Alcadim, só Alcadim. Aqui a gente explorou quase todo Alcadim. Pô, tinha uma classe foda em Alcadim que era dos assassinos. Sim. Eles tinham até acho que, não sei se tinha uma caixa. Tem uma caixa só pra eles. Puta, cara, era muito maneira a história. Puta, muito foda. Porra, foi a campanha que eu acho que eu joguei mais longa, cara. Mas, assim, porra, foram noites e noites jogando Alcadim. Muito... 1001 noites, né, Thiago? 1001 noites, cara, de jogo. Mundos com cenários não convencionais, cara. Eu acho que um que, é bem antigo também, né? Nunca mais vi material, nunca mais vi nada falando sobre ele, que é o Spelljammer. É muito criticado, né, Thiago? É bem estranho, né, cara? Tinha uns hipopótamo que... Porra. Realmente a figura do hipopótamo contribuiu para ser muito zoado. O que era o Spelljammer? Só pra galera entender, né? Era o seguinte... Tipo, fantasia se baseou em Spelljammer? Fantasia? Que é da Disney, com os hipopótamos dançando. Não, então, eu acho que eles tentaram juntar a fantasia com o space, né, cara? Com uma ficção científica. Eu não sei, porque eu nunca li. Isso era bem ficção científica. Cara, é que não é... O Spelljammer não é ficção científica, né, cara? O Spelljammer
ele pega noções que as pessoas tinham do espaço na época medieval, distorce e faz uma, sei lá, é uma altíssima fantasia, né? Não tem nada científico naquilo. São naves, né? Que essas naves são, na verdade, navios, né? E tem um mecanismo mágico em que essas naves / navios, elas criam em volta dela um campo, sei lá, de oxigênio, uma bola lá, um campo de força, tudo mágico, onde eles podem ir pro espaço. É basicamente isso, né? É por aí, cara. E cada mundo, eles consideravam que daí cada cenário de campanha era um planeta e tinha uma esfera de cristal em volta do planeta que fazia o céu do cenário. Então as naves tinham que quebrar, se não me engano, a esfera de cristal pra entrar. Era uma puta maluquice, assim, cara. Não, olha só, é escroto, mas eu acho que se você usar os suplementos, você consegue fazer uma parada maneira dentro, trazendo aquilo dentro pro teu cenário de campanha, entendeu? Eu fiz isso com essas próprias naves. Eu usei elas dentro de uma campanha que eu fiz. Exatamente aquela mesma a campanha de Forgotten. E que, tipo, as naves... uma dessas naves cai em Forgotten, né? Ela vai parar em Forgotten. E os players têm que, tipo, vão se envolver com isso. Vão ter que investigar, vão ter que descobrir. E eles acabam acidentalmente viajando com essa nave. E ela era uma nave experimental com magia sinistra que viajava por planos diferentes. Então ela veio de um outro plano, na verdade, né? Ela não era uma nave de outro planeta. E aí você vai adaptando. Em Al-Qadim, Ruzus, né, que é a cidade Príncipe Bagdá lá, tem uma nave que te descobriu em jogo também, isso aí. O que é interessante, mas ela já caiu, ela tá lá uma cara, já, tal. O que, na verdade, assim, o que contribuiu pra eu odiar, nem conhecia, nem poderia odiar. Porque o que me afastou foi o desenho do hipopótamo com uma arma de fogo na mão. Falei, porra, não vou gostar disso. Quando eu vi esse desenho, eu falei, certeza que eu não vou curtir essa porra. Sabe o que é maneiro você trabalhar o Spelljammer, cara, como se fosse uns alienígenas, digamos assim, por exemplo, os Ilitides, que são os bichos muito fodas, do psionicos e tudo mais, que tem no AD&D, trabalhar eles como se fosse uns alienígenas mesmo, que vão invadir e que foram sinistros, entendeu, cara? Então, como uma coisa assim, um complemento pro teu mundo de campanha. Agora, realmente, fazer a campanha toda, não sei se Spelljammer, não sei se... eu achei interessante a maneira como o Carlos usou. Eu achei legal, cara. Você apresenta ele. Você tem que pegar os elementos, porque se realmente. Eu nunca joguei também o mundo, então não posso dizer se é bom ou ruim. Mas é que vocês estão falando. Realmente ele não é um mundo convidativo a você querer jogar nele. Pegar essa história e tentar criar essa história maneira. Não, então pega elementos e vai jogar num outro cenário que você acha maneiro. Outro exemplo, uma vez que funcionou, eu joguei uma aventura uma vez que meu primo mestrou de Mask of Rare Death. A gente vai falar mais pra frente do Mask of Rare Death. E aí era uma coisa de terror e tal. Era um arqueólogo que tinha ido Mask of Rare Death na Terra, né? Ele tinha ido lá pro Iraque e tal, encontrado que ele achava que era a Arca de Noé, né? E trouxe os pedaços, né? Tava lá milhares de anos caído, né? E aí quando ele trouxe esses pedaços, tinham uns Ilitides, né? Que são os bichos dentro da parada. E aí esses bichos, à luz da Terra, eram um monstro mesmo, entendeu? Então uma coisa meio Cthulhu. Aí funcionou pra caralho, sabe? Tudo com a parada do Spelljammer, então... Outro cenário, a gente tá falando de viagem de planos e tal, que o Carlos usou o Spelljammer pra isso. Um cenário que foi criado, né, pra explorar isso realmente, e virou também um cenário em si, é o Planescape. Isso foi mais maneiro, né? Ficou uma parada mais maneira, né? O Planescape, os caras já tinham essa ideia dos planos de existência, né? O céu, o inferno, e viajar por esses planos, desde o do Dungeons and Dragons, né? Depois, no AD&D, também teve outros suplementos pra isso. O que aconteceu foi que, mais uma vez, na década de 90, com a coisa do Vampire e tal, eles quiseram dar uma cara mais descolada e inventaram esse Planescape, onde tinha a cidade das portas, que é Side das portas, onde tinha várias facções, como se fossem os clãs de Vampire, as tribos de Werewolf e tal, onde você se encaixava em uma facção. Você podia fazer uma coisa mais roleplay, mais políticos, ou podia fazer, né, aquela coisa... particularmente, cara, gostava do Planescape pra ser um viés de sair do meu mundo de campanha, chegar em Sigil, que é a cidade das portas, né, que é uma cidade que fica no centro do universo. Que é um labirinto de portas. E chegar onde você quer chegar, se quiser pro inferno, se quiser pro céu, tudo mais, pro paraíso, e tudo mais que for, entendeu? Eu acho que o Planescape ele se encaixa um pouco na coisa do Spelljammer. Eu nunca usei ele como cenário de campanha, eu usava ele como complemento. Mas tem gente que eu conheço que jogou Planescape como cenário de campanha e durante muitos anos e... Né, eu também conheço um grupo que jogou bastante tempo também, cara, e curtiam muito.
Outro cenário assim que é muito foda também, uma sequência, não uma sequência, mas é bem ligado ao Ravenloft, né? Que é o Mask of Red Death. Foda. Muito Que é bom. muito foda, né, cara? Isso aí. Isso foi o que a gente jogou pra caralho, né? Que Pra caralho. tem sempre os cenários obscuros que você fala, obscuro, mas é Alcadinho, joga pra caralho. E Mask of Red Death é um cenário obscuro, cara, em todos os sentidos, que a gente jogou pra cacete, né, Andrés? Cara, noites e noites jogando na sua casa. Excelente Baixou cenário. Santo e Neguinho, né? Tu vai contar essa história mesmo? A parada, Conta aí. a Eu parada não falo. assim, a galera entrava num clima tão sinistro. O moleque, já aconteceu algum Nerdcast lá das antigas. O moleque bebeu e tal, aí jogou o jogo, começou a baixar o santo na porra do jogo, cara. Tá de sacanagem. Não é? Sério. Cara, eu rezei, acho que Pai Nosso, Ave Maria e o Credo numa frase só. Eu intercalava as palavras e eu fiquei desesperado, cara. É isso. Desesperado. Não, então só pro ouvinte entender o que a gente tá falando aqui antes de explicar, né? O Mask of Red Death, ele tem o selo de Ravenloft porque ele é um jogo de terror, mas ele não tá no mundo de Ravenloft. Ele é um cenário de terror na Terra no final do século XIX, 1890. Então o foda, porque você não é aquele personagem fodão, paladino, você não é nada disso. Você é um cara normal, né? Que tá jogando um terror clássico, tipo estilo Edgar Allan Poe, estilo Drácula de Bram Stoker, até um pouco Sherlock Holmes, né? Então É época gótica mesmo, né, cara? é fodíssimo, cara. Fodíssimo. E pra gente era uma oportunidade de jogar também num cenário que trazia os elementos da Terra, como por exemplo anjos e demônios, como por exemplo espíritos, né, mesmo, fantasmas, sei lá, uma parada mais tipo múmia. A gente ia pro Egito, viajou pro Egito lá no jogo, então o negócio assim era muito foda mesmo. As regras, puta merda, as regras que o nego fez foram fodas pra arma de fogo, sabe? Ficou perfeito, cara. Uma parada que era um sistema engessado, que é o sistema do AD&D segunda edição. Eles conseguiram fazer um troço foda, cara. E puta Dudu, merda. só explica por que Mask of Red Death. É baseado num conto do Poe, né? Então, existe um conto do Poe que é com esse nome. O nome mas não tem nada a ver. É baseado no conto, no cenário, mas é porque eles tiveram que fazer uma coisa que foi basicamente o seguinte: parecido um pouquinho com Ravenloft, né? Na Terra também tem uma força que foi invocada lá na época dos faraós, né? Tipo uma força, assim, não é um deus, é uma essência, uma coisa assim que governa a magia na Terra. Né? Basicamente isso. Então, ele foi feito para dizer o seguinte: enquanto na fantasia medieval você pode lançar um feitiço à torta direita, na Terra normal é como Call of Cthulhu. A magia cobra seu preço. Então tem uma força aí, entre aspas, inteligente, que é uma essência inteligente, que se você começar a fazer muita magia, né, você vai ter vai ativar alguma parada ali, entendeu? Então é mais ou menos isso, né? Então, resultado, a magia nunca é instantânea, você nunca pode lançar um míssel mágico, assim, não, você tem que fazer um ritualzinho e tal, nem que seja de 1 minuto pra lançar e tudo, para ser uma parada mais próxima ao que é na Terra mesmo. Então é mais uma desculpa, né? A gente nunca usava, né, Andrés? Negócio de Mask of Red, a gente nunca usou muito isso, né? E o Andrés era o mestre do Mask of Red Death, né? Era foda jogar com ele, né? Pô, era maneiro porque, assim, o Eduardo, por exemplo, ele fez o padre Juan Terranova. Ele era um padre, mas era um padre karateca. Eu peguei os skills lá peguei os skills do Complete Ninjas. E aí, o Roberto Chumbação jogava com o quê? Jogava Cara, eu só sei que feiticeiro ocultista. Estilo Aleister Crowley, negócio dele. Isso. Então, assim, a galera fez personagens muito diferentes do que a gente costumava jogar no mundo medieval fantasia. E foi uma experiência muito bacana, porque no final, o que eu vou dizer, parecia uma aventura do Scooby-Doo, sabe? Era uma coisa. Não banaliza, era maneiro pra caramba. Não, Scooby-Doo no sentido de que no final você descobriu o que estava acontecendo, mas sempre ficava. Sempre dava uma abertura para uma nova. O que eu quero dizer é o seguinte: as aventuras elas tinham o começo, meio e fim em poucas sessões. Enquanto na medieval fantasia as coisas duravam, sabe? Levavam meses, às vezes, para resolver uma questão. O Mask of Red Death a gente ia do ponto A ao ponto B em 1 a 2 jogos, sabe? Aí daqui a 2 jogos
mudava a história, como se você estivesse dentro de livros, sabe? Eu achava isso bem bacana, a rapidez que as aventuras, que as coisas se resolviam. Por isso que eu falei Scooby-Doo, sabe? A coisa se resolvia rápido. Quem era o personagem? Tinha eu, né? A exclamação, eu era o Padre Juan Terra Nova. Tinha a Pamela, que era do Pet. Pamela Anderson, né? O cara fez uma detetive lá, toda gostosona lá. Quem mais, o David chegou a jogar, o Azaghal chegou a jogar com um fotógrafo e o Sr. K jogou com um índio. Pra você ver o nível da parada. O índio que tinha uma espada, né? Isso, o índio. Katana, né? O Rex jogou com tipo um cowboy americano. O Rex era o Quincy Morris, que é tipo aquele cowboy do Drácula, né? Isso. Que legal. Cara, grandes aventuras. E os kits, que eram subclasses, eram bem estilo isso, né? Tinha o Dandy, que era o cara assim mais... como é que é? Socialite, né? O cara assim mais cavalheiro, né? Tinha o xamã, tinha o detetive, tinha o jornalista, né? Era muito foda mesmo, cara. Era muito legal mesmo, cara. É muito Eu mestrei muito também. Eu mestrei pra você, André, Mask of Death? Não. Não, né? Não sei pra quem eu mestrava, mas também joguei por vários anos também, Mask of Death, achava muito foda. Já joguei campanhas de Faroeste, o Mask of Death, que era perfeito pra caralho, né? As regras de arma de fogo eram maneiríssimas também. Então foi outro cenário aí que valeu. Legal. Quem gosta do gênero, né? Gótico, terror, Poe. Muito foda. Cara, é um excelente mundo pra se explorar, pra se ter, porque é bem criativo, é bem bacana. Não, o que eu gostava era o meio termo. Era o meio termo entre o heróico e a frustração do Cthulhu, né? No bom sentido, sabe? Tipo assim, você tinha o terror, mas você conseguia desenvolver uma campanha longa. Entende? Porque era um pouco menos mortal. Tem uma história que eu tava querendo adaptar, querendo fazer até pra um RPG nesse estilo, de 1880, que não sei se vocês leram um conto do Neil Gaiman, chamado A Study in Emerald, um estudo em esmeralda. Muito bom, cara. Pra mim, a melhor coisa que o Neil Gaiman já escreveu, na minha opinião. Ele junta, tipo, ele pega o universo do Cthulhu e insere no universo do Sherlock Holmes. Sendo que o Cthulhu já tipo, os The One já acordaram, controlam o mundo. Caralho. Os reis, né, são os senhores, né, são os reis do muito mundo. Foda. Pra mim, sério, eu já li algumas coisas do Neil Gaiman, cara, mas isso pra mim foi o melhor conto que ele já escreveu. E tipo, é um conto, é pequeno, é muito bom, é muito bom. Esse grupo que era um grupo do meu primo, que eu nunca joguei nesse grupo, mas meu primo jogava direto Mask of Death, né? Mestrava direto. Os caras foram evoluindo num ponto assim de chegaram no nível, sei lá, 15 do Mask of Death, que era parada foda, porque você jogava nível baixo, né? E os caras chegaram a despertar é uma coisa que pode parecer escrota, mas acabou se tornando maneira. Despertaram lá o Tarrasque na Terra mesmo. E aí Londres foi destruída. Então virou uma parada assim, tipo, um apocalipse em 1890, entende? E o mar e tal, totalmente, né, mistura, mas como os caras foram desenvolvendo aquilo, ficou uma parada interessante, cara. Foi maneiro. Falar sobre o Council of Worms. Alguém já ouviu falar disso aí, cara? Alguém jogou? Claro, eu comprei, eu tinha a caixa. Aliás, eu tenho a caixa de Council of Worms. Eu joguei. Não. Cara, eu usei só como material de apoio para minhas aventuras, assim, para você ter porque Council of Worms, basicamente, você pode jogar com um dragão, né? E você constrói a ficha do dragão. Ou semi-dragão, né? Semi-dragão ou dragão, né? Então o que acontece? Como eu comprei com esse objetivo, eu joguei umas 2 ou 3 aventuras com o pessoal jogando como dragão. O que eu não gostei é porque, no meu entender, o dragão, apesar de ser uma criatura inteligente, ter uma inteligência, eu não gostava da forma como o Council of Worms me apresentava isso como uma sociedade, entendeu? Você tinha, tipo, os clãs e tinha uma hierarquia e tal. Eu sempre achei o dragão como uma criatura mais solitária, mais... Claro. É meio escroto, né, André? Você vai, reunião dos dragões amanhã. Aí, porra, nego ver aquela porrada de gente. Assim, não dá pra desenvolver campanha, né, cara? Sabe? Você sabe por que os dragões se reúnem, né? Pra jogar humanos e casas. Como assim, né? É escroto, cara. Mas fala, André, isso aí. Mas,
o bacana do Console of Film é que, por exemplo, você, nessas aventuras que eu mestrei, você viu outro ponto de vista de uma aventura clássica de RPG fantasia, que era achar o tesouro, matar o dragão e salvar a princesa. Você tava do outro lado. Então você tava quieto lá com o seu dragão, daqui a pouco vi um grupo invadir a sua caverna e roubar o teu tesouro, sabe? Isso foi legal, para as pessoas entenderem, se sentirem na pele do dragão, né? Do dragão. Mas tirando isso, cara, eu achei... Mais ou menos. Não, é maneiro, Dudu. É bacana, cara. É bacana. Eu joguei uma vez. E eu achei meio que tirou um pouco a magia, assim, tá ligado? Tipo... Exato, cara. Eu acho isso também. Quando você apresenta demais, você quebra um pouco aquele... O fato de você não explicar muito, principalmente quando são os inimigos... Exato. É melhor, porque assim, pô, fica aquela surpresa. Pô, o que será que eles pensam? Como será que eles pensam? É uma fera, né? É lógico. Né? Pô, agora, no momento que já fala, pô, isso funciona assim, 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 quebra um pouco. Eu achava muito isso no Vampire com o Sabá. Quando explicaram o Sabá, cagou tudo. Pode crer, cara. Era muito melhor quando era um cara caótico. Tu não sabe que porra é essa, cara. O mestre, eu joguei uma aventura só de Console of Realms. Eu não sei se era assim a aventura oficial, mas o mestre começou a campanha com todo mundo saindo do ovo. E eu achei esse negócio escroto, cara, sabe? Que inferno. E ele começou assim a descrever, não, vocês estão num lugar quentinho, e daí vocês têm vontade de sair, e daí o mundo é frio, e vocês esse cara fez teatro lá no tablado, né, que você tem que imitar florzinha. E ele fez um live, né, você tinha que fazer o formatinho do ovo, sair de dentro do ovo... Foda. Literalmente ia ser um saco, né? Uma aventura. Mas fala, e aí, velho? Aí saíram do ovo e deu o quê? Não, tava cara, na frigideira. Do ovo, e daí já tava, se não me engano, os ovos tinham sido roubados, a gente tava numa dungeon. Cara, eu sei que foi um negócio. Primeiro que, como eu te falei, tirou completamente aquele negócio, sabe? Não, os dragões a gente não via, dentro do Console of Realms a gente não via como, sabe, umas criaturas majestosas e tal. Via, um outro tipo de personagem, só que esse é grande e tem baforada, sabe? Não era uma coisa... Cara, que dragão, Leonel? Que dragão tu era? Qual cor? Cara, eu não lembro, eu sei que a gente rolou... Mas era bom ou mal? Bom ou mal? Não, era todo mundo mal, era todo mundo cromático. E a gente rolou pra ver quem é que ia ficar com cada dragão. Eu acho que eu fiquei com verde, cara, se não me engano. Mas mal, né? Cara... O branco que é o coitado. O branco que é o idiota dos dragão, né? Mas, cara, depois de a gente começar a campanha, sabe, no ovo, cara, não tem nada mais que eu possa me lembrar depois disso. Isso, cara, no ovo, que merda. Vale lembrar que o Console não é um cenário, né, cara? Não. Eu vou te dizer o seguinte, eu já mestrei uma vez. Na verdade, teve um certo sentido, cara, porque o jogo até foi maneiro, acredite você. Por incrível que pareça. Porque era um personagem que eu tinha, um jogador meu de Dragonlance, que ele era um cavaleiro de Solamnia, só que ele era um dragão. Né, então eu vou explicar. Ele não podia se transformar em dragão, ele estava preso naquela forma. Isso tem a ver com a história do mundo de Dragonlance, que nos romances tem umas paradas assim. Só que ele estava preso. E aí a gente jogou o prequel dele e tudo mais, e botei nos outros... Você jogou essa aventura, André? Acho que não, né? O Shimu jogou. Não. E cada um fez um dragão, ele fez o dragão dele lá só pra... E aí ele lutava contra um avatar da Takrisis, que é tipo Tiamat. E foi maneira a aventura, entende? Mas não tinha essa história de sair de ovo porra nenhuma. Também... Aí realmente, cara, só faltava pedir pra nego imitar, né? Sair do ovo, assim. Antes de encerrar, queria só agradecer a presença do Carlos, que é a primeira vez que participa com a gente. Muito obrigado aí, cara. Sempre muito obrigado. Sempre que quiser, tô disponível. Pô, que legal, obrigadão mesmo. Leonel, que já é o segundo que grava com a gente, né, cara? Foi de RPG, a gente pensou no Leonel. Sempre as horas. Obrigadão, velho. Valeu mesmo. O Andrés, que já participa de todos nós. Tamo junto, Valeu, junto. Andrés, que horas são agora aí em Paris, Andrés? Ficou até tarde pra gente. 2 da manhã, 10 para 2. O cara que veio gravar fica até as 2 da manhã gravando com a gente, pô. Pô, mas é um prazer, cara. É muito bom, muito bom. Não, muito legal falar dos cenários do D&D, do AD&D, e
porra, é reviver, né, cara, essas aventuras que a gente jogou quando era Pois mais é. novo. O grande problema de fazer isso é a vontade que dá, né? Que dá A vontade depois, que dá de foda. voltar a jogar. É foda. Então a gente pode até marcar um jogo, mas que não seja saindo do ovo, né? Porque aí É, foda. isso é foda. Nem baixando o santo, né?